Olá, amigos, tudo bem? Estamos iniciando aqui mais um episódio do nosso podcast, Tô Deprê. Hoje eu estou com uma convidada muito especial, uma amiga minha aqui, Elaine Dani. Apresenta para o pessoal aí, fala um pouquinho quem é você. Tudo bem, gente? Primeiramente, eu queria agradecer a Deus pela oportunidade e a você, Anderson, por essa oportunidade. Que Deus continue abençoando o seu trabalho, né? E de coração mesmo eu agradeço pela oportunidade. Meu nome é Elaine Nani, né? Morei por 32 anos aqui no bairro, então muitas pessoas aqui me conhecem. E hoje eu vim contar uma história de superação. Que história, né? Esse tipo de histórias, igual a minha, são parecidas, né? Sim. Perda. Não é fácil. Não é fácil falar. É verdade. Conforme vai passando o tempo, vai ficando um pouco mais fácil, né? E como você está na igreja lá, casada com um pastor, tenho certeza que uma coisa que te ajudou muito foi a religião, essa proximidade Sim. com Deus. Ali ajudou Bastante. a ter um pouco de entendimento, porque uma coisa que eu sempre falo, quando a gente aborda esse tema nos programas, é que o ser humano é muito egoísta. É normal o ser humano. A gente não sabe lidar com a perda. Verdade. Só que desde o momento que a gente nasce, a única coisa que a gente tem certeza na vida é que a gente vai morrer. A gente só não sabe quando e como. A gente tá na fila, né? É, Uma hora Mas- sempre chega. eu demorei muitos anos para falar. Em falar eu nunca tive problema, sabe? Uhum. Hoje eu consigo falar um pouco sem embargar a voz, né? Mas não é fácil, né? Não é fácil. Igual as pessoas falam assim, na verdade a gente não supera, né? Uma perca dessa. A tragédia que é, eu acho que assim, a gente não supera isso, mas a gente, com a força que Deus dá pra gente, eu acho que a gente continua sobrevivendo e o que eu penso assim, eu ainda tenho minha missão aqui. Ele já terminou a dele. As pessoas Sim. que foram, cada um tem sua missão. Eu ainda tenho a missão aqui. Que no caso, eu quero essa minha superação, esse testemunho, que é um testemunho, eu quero ajudar as outras pessoas, né? No caso, não consegui ajudar ele, então eu quero ajudar as outras pessoas, mães que passam por essa situação, adolescentes que estão em depressão. Até depois eu posso até deixar meu contato, tem minhas redes sociais, se alguém quiser entrar em contato, para estar conversando, pedindo algum apoio, alguma ajuda que eu puder estar ajudando, vou deixar aqui já depois para você estar falando. Eu posso colocar assim na descrição do vídeo. Estou à disposição. Eu coloco sim quem de repente quiser conversar com você. Ou mais fácil, pode colocar a sua rede As redes social. sociais. Melhor para Sim. contar tudo pelo telefone. Bom, gente, quem está assistindo a gente aí não entendeu ainda, a Elaine ela perdeu um filho adolescente faz alguns anos e eu perdi dois meninos, né? Mas meus eram bebês cardiopatas que nasceram por no coração. Então, assim, perda, mas é diferente porque eu vejo assim, no meu caso, o tempo de convivência com eles foi curto. 3 meses com cada um. Foi difícil, não gosto de falar, a gente não supera, a gente aprende, a gente arruma uma forma de continuar vivendo, né? Mas no seu caso, eu acredito que seja muito mais difícil, porque muitos anos de relacionamento. E eu via você com seu filho como um parceiro, né? Sim, a gente era bem unido, pareciam irmãos. Isso, como se fossem irmãos. Então vocês tinham um tipo de relacionamento que às vezes a maioria dos pais e mães não tem. E eu, como era filha única, né? Sempre fui filha única, então assim, eu me apeguei muito a ele, né? Ele, onde eu ia, ele ia, a gente era bem companheiro. Então, eu fico imaginando o tamanho do baque. E só quem sabe, de verdade, é a gente. Só quem passa. Às vezes as pessoas estão próximas e, eu entendo, eu sei como é que é. Mas a pessoa vai continuar vivendo. Só a gente, a hora que deita a cabeça no travesseiro, sabe? As pessoas elas falam, eu imagino. Ou aquelas que falam, eu nem imagino, porque não dá para imaginar, só você realmente passando.
E tem aquelas que falaram já assim pra mim, eu não queria estar na sua pele, não sei se pra você alguém já falou assim. Já. Rola até um pouco de preconceito, já deve ter acontecido muito com você. Porque quem vê você lá na rede social ou na sua vida e te conhece, vê que você é uma mulher vaidosa, você é uma motivação, você está levando a sua vida. E as pessoas às vezes falam que a gente não amava tanto, não é com essas palavras, mas você já deve ter ouvido. Nossa, mas como que você consegue estar, como é que você está viva? Como você consegue viver? Nossa, como que você sai? Você sai para se divertir? Como é que você está sorrindo? Tipo assim, então as pessoas acham que o mundo acabou. Então, aí tem aquelas que falam assim, umas falam isso, né? Nossa, mas você tá assim e tal. E aquelas que falam assim, mas você tem que viver, porque quem morreu não foi você, foi ele, igual eu já ouvi. Aí se a gente tá vivendo, aí as pessoas criticam também. Então é complicado, né? Você tem que deixar essas partes. Eu, no meu caso, até para outras coisas de crítica, tudo que eu faço, o ser humano é assim mesmo. Alguns por inveja, outros porque tem pessoas que falam que acham que deve, então, tipo assim, são vários motivos, mas hoje eu não deixo nada desse tipo de coisa me afetar, não deixo. Antes de eu começar o programa, eu comecei com vídeos relacionados à depressão, crise de ansiedade e tudo que for relacionado, abuso, perda. Eu comecei com vídeos no canal e tem uma moça que trabalhava comigo, nem trabalha mais. Ela viu uns vídeos relacionados à depressão e ela achou, sei lá, que eu estava com depressão. Ela veio me perguntar, né, se eu estava bem. Eu falei, por que não? Eu nem vi uns vídeos seu lá. Eu falei, não, é porque eu estou com problema e tal. Ela falou, vê essa menina. Mas esse tema aí não vai dar certo não. Nem se interessa. Simples, não vai dar certo. Isso aí não vi, não. Um outro tema. Isso aí não é. Hoje a depressão é muito visível, muito comum. Você sabe, igual o suicídio mesmo, cada 40 segundos uma pessoa não se suicida. Então, assim, é tudo levado à depressão. É um tema que hoje a gente vive isso. E como que não vai dar certo, né? Não tem como não dar certo. E na verdade, como eu falei para a Nara semana passada, se a gente, nós, gravando aqui hoje, se a gente conseguir atingir uma pessoa, o papel nosso aqui já vai estar cumprido, porque às vezes a pessoa ouviu a sua história e ela está passando por algo parecido, e às vezes ela pode chegar num ponto de não chegar no final como você, porque ela começa a ver, nossa, mas comportamento e tal, é muito difícil para o homem demonstrar mais do que para a mulher. O homem, geralmente, ele não expõe muito o que ele está sentindo. Ele está com problema, vamos supor, ele está com problema no trabalho, o trabalho está difícil, muita cobrança, ele chega em casa, a mulher pergunta para ele, está tudo bem? Ele fala assim, está tudo bem. Os filhos, o pai está cansado, tudo bem, pai, tudo bem. E às vezes ele está destruído. Só que para o homem lidar com questão de depressão, é muito... Hoje está mais fácil, porque o mundo não está mais tão engessado, aquele homem mais rústico, o papel do machão e tal, mas mesmo assim ainda é difícil para os dois, mas para o homem falar sobre o que ele está sentindo, ele não sabe nem para quem que ele fala. É verdade. E aí pode acontecer igual aconteceu com seu filho. Ele não sabia o que fazer, lidar com aquela situação. Quando eu perdi o Heitor, eu fiquei péssimo mesmo, e depois que o Arthur foi embora, um ano depois, eu não sabia o que fazer. Não sabia com quem falar. Eu demorei anos para falar palavras. Eu falei, eu vou te falar aqui agora, eu falei em 2 programas já. Quando eu cheguei na UTI, no Arthur, segundo, meio-dia, a Jane ligou para mim, eu estava no trabalho, eu vim para cá que ele não está bem. Cheguei lá e ele não estava bem. O médico falou assim, ele não está bem. A gente não sabe muito o que fazer, tá? Cada hora que passa fica com tempo. E se a gente não reverter, ele vai a óbito. E aí ele estava acordado. Eu cheguei nele e falei assim para ele assim, que eu não aceitava. Ele, bebê, estava 4 dias para 3 meses. Eu falei para ele assim, ó, cheguei perto dele e falei assim para ele, só ele ouvir. Eu falei assim, ó, eu não aceito. Falei com essas palavras. Aí o médico foram fazendo os procedimentos, a gente aqui na sala, liberou para os familiares visitar. A maioria não tinha conhecido ele ainda, minha mãe, meu pai, todo mundo veio ver.
E aí, quando foi umas 6 e pouco, o médico pediu pra gente sair da sala, queria fazer uma microcirurgia aqui para conseguir pegar a pressão que o aparelho não captava mais. E passou uma meia hora, eu e a Jane saiu para o hospital, uma área aberta, que tem uma área de lazer. A gente sentou ali, veio um vento forte, bateu a porta, veio uma chuva de 1 minuto, assim, bem rápida, sabe, e saiu o sol. E aí passou as enfermeiras, com a mão na boca, chorando, assim. Aí o médico falou, pai, volta que a gente não vai fazer mais, porque ele tá muito mal mesmo, né? Eu entrei na sala às 7 horas da noite. Ele tava com as pernas bem roxas, sabe, assim, ele tava a pressão baixa, que levou ele foi a pressão. O sangue não circula, na falência dos órgãos. Ele estava muito mal, entubado, sedado, já estava numa situação bem crítica mesmo. Falou, pai, ó, infelizmente, vai partir hoje. Aí eu fui no ouvido dele e falei assim, ó, eu aceito. Eu demorei anos para falar isso, nem a gente sabia, ninguém sabia. Eu guardei para mim, porque eu não sabia lidar. Só que eu vi que ele precisava, ele não tinha mais o que fazer e ele precisava partir. Aí eu falei assim, ó, eu aceito no ouvido dele. Aí ela tiraram os tubos da boca, colocou ele no colo da Jane e aí ele partiu. Então foi muito difícil para mim em questão de fala. Hoje eu falo abertamente, consigo numa boa, de verdade, consigo numa boa. Hoje eu troco as lembranças tristes, de vez em quando dá uma tristeza, né, a gente fica um pouco para baixo, isso é normal. Mas no geral eu troco tudo isso pelas lembranças boas. O meu tempo foi curto, mas eu troco pelas lembranças boas. Então, e você tem muito mais lembranças, tenho certeza, né? Eu já até falei demais, eu queria que você falasse um pouquinho. Pode falar de quando ele nasceu, que ele gostasse, pode falar dele. Que a gente meio que está fazendo um programa em homenagem a ele. Por onde eu começo? A gente, igual você comentou, a gente era bem unidos, né? Desde cedo, desde sempre, né? Eu estava morando ali no Cidade Nova, né? Quando ele nasceu, tudo. Aí abri meu salão, tudo lá. Isso em 2012, que eu abri o salão, ele já estava com 11 anos, mas eu sempre trabalhei ali. Desde que eu tinha casado, eu trabalhei de manicure, né? Sempre fui manicure. Aí o salão, mesa de cabelo, veio depois. Então, o que eu falava assim para minha mãe, que eu agradecia a Deus, que Deus me deu condições de passear bastante com ele, sabe? Então, eu fui com ele para Hopi Hari, fui com ele para bastante lugar, né? E depois a gente, acho que foi em 2016 que a gente mudou lá para Maria Antônia. Aí a gente trocou de casa, mudou lá para Maria Antônia. Aí ele já estava com 15 anos. E assim, eu percebi assim que numa época ele ficou um pouco mais contraído, só que daí eu achava que era a idade, por eu ser mãe, mulher, porque eu sempre dava beijinho nele na boca na porta da escola. Aí chegou um dia que ele, ai não mãe, não para, né? Porque daí ele ficou assim, né? Geralmente muda o comportamento muda, da cidade, né? Normal. E aí quando o comportamento dele mudou, eu achei que era porque ele era homem ou era mulher, né? E assim, ele era mais próximo, assim, de mim do que do pai dele. Mas assim, ele se dava bem com o pai dele, tudo normal. Mas aí começou a ficar bem fechadão, sabe? E eu falei, tá entrando na adolescência, né? 12, 13, 14 anos, bem fechado mesmo. Aí quando a gente mudou lá pra baixo, ele ainda tava bem, assim, fechadinho, tudo. Aí ele tinha tentado se matar em outubro de 2017. Ele tinha tentado se matar. Eu nem imaginava, ele já estava passando, porque daí eu vi que ele estava ruim tudo, então eu fui pedir ajuda para alguns contatos que eu tinha. Então ele começou a passar no CRAS, no CRAS infantil, lá em Sumaré. Aí ele começou a passar lá tudo e fazendo tratamento e tomando remédio, tudo. Aí ele tentou se matar a primeira vez e ele tinha feito, porque no quarto dele não era laje, sabe, era telha. E eu tava lá, era um dia chuvoso, ele falou assim, eu vou ali na avó, que minha mãe era do lado. Eu falei, tá chovendo, Wesley. Daí ele entrou pra dentro e tudo, e daqui a pouco ele voltou chorando. Ele falou que ele tentou se matar e tinha feito uma forca com uma extensão. E aí eu fiquei assustada, sabe? Só que a minha reação diante das situações, ela é complicada, porque eu fiquei sem reação.
E aí ele acabou sentando ali no chão e aí ele acabou falando uma situação que aconteceu com ele, quando ele tinha 9 anos. Eu vou expor porque eu senti no coração de expor, porque se eu tenho vontade de ajudar as pessoas, às vezes as pessoas estão passando por isso e ficam fechadas, né? Que nem no caso seu, você ficou fechado e isso não é bom. Às vezes é que você conseguiu reagir e isso não te causou dano algum, mas às vezes causa algum dano na pessoa, como foi o caso dele. Aí ele contou que ele tinha sido estuprado quando ele tinha 9 anos, por uma pessoa que era amigo dele, eu conheci desde que nasceu. Ali eu fiquei assim, chocada. Eu não tive reação. Ele guardou todos esses anos? Guardou. Dos 9 aos... Ele já tinha... Ele estava perto de fazer 16, porque era em outubro, ele fazia aniversário em dezembro. Então ele já tinha quase 16 anos. Muitos anos aí. Muitos anos, guardou para ele. Então, assim, quando ele me contou, ele já falou que ele já não... que ele não aguentava mais viver com aquilo, né? De olhar às vezes para ele e ver o que aconteceu, só que daí eu tentei falar com ele que ele era pequeno, que ele não sabia o que estava acontecendo, e daí ele ficou assim um pouco revoltado, porque a gente sempre foi da igreja, então ele estava na igreja, então ele falou por que Deus permitiu acontecer comigo. E eu falava para ele que ele ia ser testemunho no futuro, né? Porque eu creio muito em Deus, eu creio muito em Jesus, eu venho de uma família evangélica, então eu nasci no berço evangélico. E aí a gente começou aquele tratamento, só que eu nunca também perguntei como foi, quantas vezes, porque eu não quis... ele sofria muito, né? Então eu não quis perguntar. Nem para psicóloga ele não falou, né? Então, mas aí a gente foi fazendo um tratamento, aí virou o ano, ele fez 16 anos, e assim, naquelas condições, sempre mal, e eu pior ainda por não poder fazer nada, porque assim, você tem um filho, se ele está doente, você leva ele no hospital, ele sara. Você está ali no seu alcance, mas o que aconteceu com ele não estava no meu alcance, sabe? Então, assim, o que eu podia fazer era orar, então eu só orava. E aí eu só falava assim, Senhor, não deixa ele fazer nada, porque, meu Deus, né? Tem aquela situação do suicídio, né? Que é complicado. E eu falava, meu Deus, eu não quero perder meu filho, eu também não quero que ele perca a alma dele. E assim, aí ele tinha picos, né? Tinha vezes que ele estava bem, tinha vezes que ele não estava, e tomando remédio. Aí, uma semana antes, ele tomou... Ele já estava bem ruim, então ele já tentou tomar remédio, ele tomou remédio na minha frente, eu consegui tirar, ele se esfaqueou na barriga assim na minha frente, eu consegui segurar. E assim, aí chegou meu aniversário, 26 de março. E aí eu pensava assim, bom, ele não vai fazer nada porque é meu aniversário. Então, daí eu fiquei meio que despreocupada naquela época ali do mês, né? Aí, como sempre, a gente sempre saiu junto, então a gente foi no shopping, a gente passou o dia junto, como sempre. E aí eu tinha feito bolo, daí eu dei o primeiro pedaço para ele. Aí, e quando a gente foi no shopping, porque ele sabia que o meu sonho era levar ele no altar. Aí chegou no shopping, ele pegou e falou, mãe, como é que faz mesmo? Aí deu o braço pra mim, a gente andou no shopping inteirinho. Só que assim, eu não desconfiava em momento nenhum, sabe? Uhum. A gente andou e foi normal. Só que assim, por dentro eu tava angustiada, sabe? Mas eu achava que era pela situação que ele não tava bem, né? Aí deu 10 e pouco da noite, eu fui dormir, dei um beijo na testa dele e fui dormir. E aí eu tinha visto que ele não me escreveu nada no Face, de feliz aniversário, nada, sabe? Mas assim, como ele não estava bem, né? Então ele passou o dia comigo. Aí no outro dia de manhã, umas 6 e pouco, aí eu acordei assim com os gritos do meu ex-marido, né? E aí eu até achei que minha cachorrinha tinha morrido, porque eu falei, nossa, acho que a Sofia morreu, porque o Wagner tá gritando tanto, e na verdade aí eu levantei e ele tava lá, porque eu tinha escondido todas as facas, né? Por causa que ele tinha tentado, Então, né? Nessa época, então, você ainda morava junto com o seu marido? Era casado. Ainda casado aí, Sim. entendi.
pai do meu filho, tudo igual. As pessoas é complicado porque a gente ainda tá no luto e as pessoas falam cada coisa, né? Falaram Nossa. que o meu filho não era filho do meu marido, do ex-marido. Eu falei Isso é assim, muito comum. falei, não é, faz 22 anos que eu era casada e eu filho de 16, não é. Mesmo após uma perda, as pessoas ainda têm coragem de falar umas coisas, ser humano é bem... Isso é muito complicado. Por Mas, isso que... pastor, vem pra cá que você consegue filmar ela. Lá de cá. Você consegue filmar. De frente. Por isso que eu falo que a gente não pode ouvir, ficar preocupado com o que as pessoas falam. Antes eu já me preocupei muito, sabe? Já me preocupei muito em questão do que você mesmo falou, de eu assim continuar me arrumando, tudo, só que assim, por dentro, só Deus sabe como que tá despedaçado o nosso coração, porque eu tenho, assim, não é que é um vazio no meu coração, porque eu não tenho esse vazio, porque Deus preenche esse vazio. Uhum. Mas você fica com a falta. Quando eu perdi meu filho, eu senti um buraco na minha barriga, era tão estranho. Eu não sei se a Janaína ficou assim, mas sabe, a gente parece que A perde um Jana não pedaço. fala muito, sabe? Parece que perde um pedaço, assim, de você. Eu senti um vazio na minha barriga, era uma coisa muito assim. Então, daí eu acordei com os gritos dele e tudo, e daí ele tava procurando uma faca para cortar a corda. Aí eu fui pro quarto dele, ele tava lá enforcado no quarto dele, aí a gente cortou a corda e deitamos ele na cama, né? E aí nisso ele saiu gritando na rua, eu fui chamar minha mãe e os vizinhos que chamaram GM, porque eu nem, sabe? E daí começou, né? Eu não tava acreditando, porque um dia depois do meu aniversário, sabe quando parecia um pesadelo assim? E eu falava assim, mas assim, eu sempre, como eu falei pra você, sempre orei por ele. E meu filho estava nas mãos de Deus. Então eu quero deixar aqui um versículo, assim, ó, que está em Jó 1:21. No saí do meu ventre, no saí do ventre de minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, assim, Deus me deu e Deus tomou. Porque Deus, ele dá, mas na verdade ele empresta os filhos pra gente, né? Pra gente cuidar. Então, assim, eu orava por ele, então eu entreguei meu filho para Deus. Então, assim, eu fiquei mais assim, só pensando assim, meu Deus, olha o que aconteceu, ele se matou. Mas assim, em nenhum momento eu me revoltei com Deus, sabe? Porque eu pensava assim, Deus permitiu. Porque Deus ele permite. Porque se você tem uma vida com Deus, Deus ele permite o que é melhor pra gente. Eu sempre pensei isso. Depois eu vou chegar aí. E aí foi, sabe, Anderson? Aí veio funerária, aí veio GM, aí eu que cuidei de tudo, os trâmites. Até na ocasião, pode contar os detalhes? Você pode falar o que você quiser. Então foi assim, aí eu preferi sair, cuidar das partes de cemitério, do que ficar em casa e ver o corpo sair, sabe? Eu não quis ver o corpo sair, porque eu não sei, né? Então eu peguei e saí, aí eu fui atrás do cemitério, né? Minha amiga me levou. Aí e é tudo em Campinas, né? O cemitério é lá em Campinas. E aí eu sei que lá só é essa técnica que toma conta, né? E no caso a gente tem um plano funerário aqui da região. Então eu fui ver como que funcionava, né? Aí no caso, para velar ele lá em Campinas, pagava R$800, só para velar ele lá. E aí voltei para cá, e nisso eu tive que fazer o BO, né? Porque foi um suicídio, aí eu estava lá na delegacia, e a minha amiga junto comigo, e o rapaz da funerária junto lá. E eu fazendo um BO, e, né, com a cabeça lá, você imagina, e aí o rapaz falando, a minha amiga falou, ai, Elaine, ele tá falando do valor que tem que pagar. Eu, que valor que tem que pagar? Porque, né, eu pago o plano. Aí ele falou assim, então, é que vai ter que passar formal nele, porque ele faleceu mais ou menos às 1h30 da manhã, né? E aí, isso era 7 horas da manhã, né, 8 horas da manhã. Aí ia só liberar lá do EML o corpo só 4 horas da tarde. Então eu ainda ia ver lá outra noite para ainda enterrar 2 dias depois, né?
Aí eu falei, mas o plano não cobre? Ele falou, não, o plano não cobre. Aí R$ 1.200, 6 anos atrás. Aí eu não tinha dinheiro. Daí ele falou, pode fazer? Eu falei, pode fazer. Depois eu vejo o que eu Na faço, verdade, né? não sabia nem mesmo o que estava falando, né? Eu falei, pode fazer, né? Aí eu falei, meu Deus, e agora, né? Aí voltei para casa e nisso a Alessandra ligou para mim, a Coronado. É que a gente é amiga de infância, né? Dos 12 anos a gente é amiga. E aí ela não estava acreditando no que tinha acontecido, a gente conversando, ainda eu falei assim, ela falou, o que eu posso ajudar? Eu falei, Alessandra, eu preciso de R$ 1.200 para pagar o formal. Ela falou assim, ai, eu vou dar um jeito. Aí depois ela me ligou e falou assim, tem uma pessoa da prefeitura que vai aí. E eu já tinha recebido policial, eu já tinha recebido funerária, sabe? Tinha pessoas dentro da minha casa que eu nunca nem vi na minha vida, né? Aí eu até deixei a minha amiga na porta, falei, fica aí, não deixa ninguém entrar. Meu medo era alguém tirar foto, sabe? Eu não deixo ninguém entrar, pelo amor de Deus, né? Aí eu falei pra ela, tá bom. Aí nisso o corpo já não tava mais em casa, né? E aí eu fiquei esperando. Aí ela falou assim, vai uma moça da saúde aí. Aí na época foi a Ana Pimentel, né? Aí ela chegou em casa, daí eu falei assim pra ela, o quarto tá aí. Porque, sabe, eu já não queria mais nem falar com as pessoas, porque eu já tava, sabe, cansada de repetir a mesma história, tive que dar depoimento, tive que dar depoimentos. Só que daí ela saiu do quarto chorando, sabe? Aí eu falei, nossa, essa moça é diferente. Daí ela falou assim, nossa, é a idade da minha filha que tem. E nisso também eu acabei vendo que tinha um notebook lá que estava aberto, porque eu vi que algumas pessoas ficavam em cima, e daí eu fui ver, ele tinha deixado carta escrito lá, sabe? Aí lá que ele deixou parabéns para mim, desse tamanho, escreveu mãe, deixou parabéns, e daí que eu fui ver, depois que eu fui ver com calma, ele deixou 4 cartas, né? Aí eu contei para ela, eu falei assim, ó, eu não tenho condições, eu tenho que pagar R$ 800 para ver lá em Campinas, tem que pagar 1.200 do formal e é isso que eu pago pro plano funerário, né? Aí ela falou assim, mas por que você não vela aqui em Sumaré? Que daí você não paga nada. Eu falei, mas pode? Eu nem sabia que podia. Ela falou, pode. Daí eu falei, então vou velar aqui. Daí ela falou, depois só leva lá para enterrar. Aí ela começou a ligar aí eu já não sei se é no ML, acho que ela no ML intermediando a funerária, né? A questão do formal, né? Para ver se conseguia baixar o valor. Aí ela falou assim, baixou para 1.000, falei, esse 1.000 ainda não consigo, aí baixou para 800, eu falei, 800 ainda não consigo. Ela falou assim, se você vê pela portinha de vidro, né, a gente põe, né? Eu falei assim, é a última vez que eu vou ver meu filho, eu falei para ela, vamos deixar, então eu dou um jeito. Ela falou, não. Aí ela baixou para R$ 500. Eu falei, não, tá ótimo, né? Aí, e nisso também, na época, acho que era umas 8 horas da manhã, o assessor do Champagne, do vereador Champagne, que foi na minha casa, ele que me levou fazer o BO, ele me levou em alguns lugares que eu tinha que ir. Inclusive, eu sou bem agradecida. E daí depois ela falou assim, ele ia me levar no ML, que eu tinha que reconhecer o corpo ainda, você acredita? Saiu da minha casa, eu falei, gente, saiu da minha casa, por que não sai com uma fitinha no pé, né? Sei lá, a gente vê assim na televisão, às vezes em filme, né? Eu imaginava assim, eu falei assim, ainda vou ter que ir lá reconhecer o corpo, aí ele falou, você vai ter que ir. Aí ele ia me levar, depois eu pedi pra ele que não precisava, que a Ana sumiu dali pra frente, né? Aí nisso foi, aí passei o dia na rua, né? Atrás das coisas. E só falando com Deus, sabe? Assim, meu Deus, né? Sabe quando você não... Eu fiquei anestesiada. Mas assim, eu tava consciente de tudo, né? E aí quando a gente foi lá, a Ana veio me buscar, né? A Sandra foi junto, a gente foi lá para reconhecer o corpo. E cheguei lá, ainda não estava pronto, né? Aí nisso, a Ana estava lá conversando com o rapaz da funerária. Aí ela falou assim, Elaine, ele quer falar com você. Aí eu fui lá e ele falou assim, diante da situação, mas eu vejo Deus, sabe?
Deus cuidou até, assim, dos mínimos detalhes, porque você sabe que é rotina das pessoas de funerária lidar com Sim. isso, é rotina É dia a de dia deles, policial, todos os dias, dia a né? dia. Então eles não têm É compaixão porque é comum, Ele tá né? acostumado com Tá aquilo ali, é acostumado. sempre. Aí ele falou assim, ó, diante da situação a gente se comoveu e a gente não vai cobrar nada pelo formal. Aí eu agradeci, e ainda ele perguntou como que eu queria que eu colocasse o cabelinho dele, sabe? Uhum. E assim, eu vi o cuidado assim mesmo de Deus, sabe? E foi, aí a gente foi e aí, né, no outro dia foi no velório, tudo, a gente foi, pegou. E assim, Deus ele colocou no meu coração muita paz, sabe? Assim, eu fiquei muito tranquila. Deus me deu um conforto. Porque, na verdade, assim, meu filho, ele estava já numa situação que ele não estava com a mente boa. Aí, às vezes ele falava assim para mim que ele não sabia mais o que era real e o que não era real. Né? Ele estava com 16 anos. Ele falava, mãe, eu já não sei mais o que é real, o que não é real. Eu tenho medo do mundo, eu tenho medo de sair na rua. Então ele estava bem ruim já da cabeça. A gente foi numa palestra, num culto de Setembro Amarelo aqui na Igreja Ágape, e o pastor ministrou lá que ele fez psicologia. E ele falou que a depressão, ela atinge, afeta a mente, né? Chega num ponto assim que ela afeta a mente da pessoa. Então, quando a pessoa faz o ato, às vezes, assim, ela já não está mais consciente. Ela já não está raciocinando normalmente, já está com um raciocínio afetado. Porque eu falo que ele foi muito corajoso fazer uma coisa dessa, porque, meu Deus do céu. Acho que a cabeça dele a igual dor, você falou, né? a dor, né? E assim, porque a pessoa, quando ela faz isso, ela não quer morrer, na verdade, ela quer tirar a dor, né? Mas a dor é na alma, né? Então E não é falta de Deus, sabe? Igual as pessoas falam, depressão é falta de Deus. Porque quantas pessoas estão na igreja e têm depressão? A gente vê casos em pastor, Sim. padre, outras religiões. Sim. Pastor mesmo, a gente vê que pastores com depressão. É muito sobrecarregado, né? E aí, tipo assim, eu tenho uma tia que tem de vida, o marido tem empresa, os filhos muito bem criados no trabalho, todos os filhos muito bem encaminhados, pregada na casa. Tem tudo para ser feliz, aos olhos humanos. Sim, porque os outros falam que é dinheiro, né? Cara, ela tem tudo para ser feliz e ela sofre com depressão a vida toda. É como se a depressão, é como se parece que tivesse faltando um parafusinho sabe aquele negócio que as pessoas falam tem um parafuso a menos? Parece que está faltando alguma pecinha lá, quebra-cabeça, que dá o encaixe. Aí parece que sem aquela peça, a pessoa não consegue controlar. Eu tenho uma outra amiga que ela vive tomando remédio já preta e ela sofre com crises quase que diárias. E ela não consegue controlar a sua mente. Então, chega um ponto que está sem controle. Sim. E ele guardou por muitos anos. Você imagina aquilo remoendo por 6 anos na mente? Sim. Aquilo foi assim que ele chegou nesse ponto. Se ele tivesse conseguido lá no começo falar, né? Ou a gente vê os sinais que é quase impossível, isso é impossível. Tem pessoas eu achei que ele estava na transição lá de mudar de Não, e não era. E quando ele era mais novo, ele não dava sinais. Não, ele era uma criança. Feliz, então, se existia um relacionamento, então, volta naquilo que eu te falei. O homem, ele tem essa dificuldade tremenda de expor o que ele está sentindo. Ele demorou muitos anos. Sim. Ele ainda teve coragem. Talvez ele tivesse cometido suicídio e nunca ter exposto. E você ia ficar sem entender. Mas verdade, era eu esqueci feliz, dessa brincava, parte. sabe? Se ele, naquele tempo ali, se ele tivesse morrido naquele dia que ele fez a forca lá, antes de me falar, eu não ia saber. Porque ele não tinha deixado carta, ele não tinha feito nada. Já é mais difícil. Aí eu poderia ter, por exemplo, me revoltado contra Deus e falado, Senhor, mas por que o Senhor tirou meu filho? Né? Era feliz, brincava, se divertia, então, não tinha problema. Mas aí o que aconteceu? Deus não permitiu naquele dia, permitiu eu saber de tudo,
E porque assim, na verdade ele já estava indo para o caminho da bebida, eu não sabia, Uhum. ele já estava bebendo, e aí quando eu descobri, ele falou, ah, mãe, é porque aí eu esqueço o que aconteceu comigo, daí eu falava Uhum. assim, mas depois você fica só, você lembra, então isso não é o caminho. Então, assim, Deus sabe o que, que ele ia enfrentar, o que, que eu ia enfrentar depois, sabe? Então, assim, o que me conforta é que eu tenho muita fé em Deus, né? Jesus, eu acredito, assim, que ele permitiu para um sofrimento maior lá na frente. Eu não sei o que, que poderia acontecer com ele, sabe? Uhum. E aí, eu não lembro a parte que eu parei, quando você estava falando. Você já tinha passado por a parte de ver lá. Ele enterrou tudo. Daí, enfim, aí Deus me deu um conforto nisso daí, que sabe, eu acredito que ele, sim, tem uma parte também que depois eu acabei descobrindo, porque ele deixou uma carta escrita assim, que ele queria que eu tivesse outro filho, que daí tudo ia ser diferente, e no dia que foi meu aniversário, ele tinha falado pra mim, mãe, você vai ter outro filho? Daí eu falei, não, filho, porque você tá em depressão, você tá fazendo um tratamento, tua mãe tá cuidando de você. E eu tava fazendo 40 anos, né? Eu já tô com 40 anos. E daí na carta ele pediu para mim ter outro filho, que tudo ia ser diferente. E depois eu descobri que tinha um amigo falando para ele que se ele morresse ele ia reencarnar. Entendeu? O amigo dele estava falando para ele. Então, na verdade, ele morreu acreditando que ele ia voltar para a mesma família, sabe? Reencarnar não, de repente não foi um filho futuro que você tivesse. Exato. Talvez ele foi. Ele Ele tentou fazer isso. Que nem você falou, ele estava misturando realidade com Sim, fantasia. exato. Em alguns momentos fantasiando coisas, então assim, só realmente sabe o que passava na cabeça dele era ele, Deus, né? A gente tenta imaginar, a gente fica naquele negócio, mas tentando pensar o motivo, o porquê, porque tem que ter muita coragem para cometer suicídio. Meu Deus. É uma coisa que é impensável. E aí, É muito instantâneo. Depois eu vou chegar na parte, porque eu também passei por situações difíceis, sabe? Aí depois disso eu comecei, aí eu lutei para entrar na prefeitura para arrumar um emprego fora, porque para me distrair minha cabeça, porque eu tinha o salão em casa e eu já não conseguia mais ficar em casa, né? Mais difícil. Foi bem difícil. E aí eu consegui, né, entrar na prefeitura, estava trabalhando lá na prefeitura. Aí foi em outubro, na época do Natal do Bem lá, né, que a gente estava fazendo as coisas. Aí eu estava trabalhando, né, com a Dona Mara, lá no Fundo Social. E estava tudo bem, assim, eu estava ajudando na campanha, que foi ano eleitoral. E eu entrei de cabeça mesmo para ocupar minha mente. Só que minha mãe não se conformava, né, com a morte dele. E ela ficou bem abalada, assim. A gente compreendeu, né? Mas, assim, é difícil, né? E eu, né, qual foi pra você? Filha única, então era o único neto, né? Filha única e único neto. Neto. E aí, no dia 31 de outubro, quando eu tô voltando, que a gente foi para trabalhar, aconteceu igual o seu filho. A gente foi lá pro barracão lá, no seminário, que a gente ia mexer com as coisas lá. E 5h20, mais ou menos, eu estava na base de excelência naquela época. Eu saí de lá e chegando ali em Nova Veneza lá, no barracão, estacionei o carro e deu um furacãozinho assim, sabe? Aquele redemoinho. Um redemoinho e tava calor. Quando a gente era criança, falava que era só assim. Deu um redemoinho assim, ó, e acabou a força. Aí a gente entrou no barracão e falou, e agora, gente, o que a gente vai fazer? Eu falei, gente, já era horário de verão. Eu falei, mas já vai escurecer, né? Então vamos, né? Então vamos para casa. Aí nisso eu tava entrando aqui no entroncamento ali do trânsito. Aí meu ex-marido me ligou e falou que minha mãe tinha morrido. Naquela hora. Foi aquele sinalzinho ali que... Aí eu falei, mas como morreu? Você de casa estava bem, naquele dia eu não tinha falado com a minha mãe. Não tinha nenhum problema assim grave? Não, minha mãe não tinha nada.
E naquele dia, porque a gente estava para inaugurar a base de excelência da mulher, então a gente estava nas correrias, tudo, e sabe, até vinha na minha cabeça, manda mensagem, porque todo dia, né? A minha mãe era minha vizinha, mas a gente trocava mensagem. Só que ela acordou ruim, ela não quis me falar. Daí meu pai levou ela no PA, era umas 11 e pouco da manhã, depois meu pai contou, e a pressão dela estava 6/5. Só que eles deram um remedinho, mandaram ela para casa, voltou a pressão. E início era de tarde, ela almoçou, aí era um pouquinho mais tarde, umas 4 e pouco, a vizinha estava lá, levou uma sopa para ela. E aí meu pai falou, eu vou ali e já volto, né, na casa do amigo dele. Você tá bem? Ela falou, tô, pode ir. Aí a vizinha ficou um pouquinho lá com ela e foi buscar o neto na escola. E nisso meu pai chegou, eu estava sentada no sofá, né, olho fechado, aí meu pai pegou no rosto dela e falou, vai pra cama, vai dormir na cama, né. Aí ela estava morta, sentada no sofá. Ela só sentou e... Aí eu vindo dirigindo e falando, mas como, sabe? Eu falei, Deus, eu não acredito que aconteceu isso comigo. Quanto 7 tempo? meses depois. 7 meses? 7 meses Será que depois. não foi porque ela não conseguiu lidar com a morte? Ela sofreu muito, aí Sofreu, deu um acho. infarto, né? Ela não, fulminante. eu acho que ela não Ela conseguiu não- lidar com a não. morte dele. Afetou muito a condição mental dela, porque ela não sabia lidar com aquilo. Não sabia lidar. Eu acho que foi isso que acarretou a ter o infarto, né? Sim. Eu acredito. Porque Sim. pra ela, como você falou, pra Ela não tinha foi nada, ela muito- só tomava calmante, né? Muitos anos por causa. Ela viu o pai dela. Acho que pra falecer. ela, igual você falou, não tava. Ela não conseguindo- se conformou. Ela não, é isso a palavra certa. Ela não se conformou, ela não aceitava, ela não conseguiu aceitar. Ela, assim, a tristeza dela foi grande, né? E eu, assim, tentando ser forte, né, pra ela, pro meu ex-marido, que ele ficou bem mal mesmo, ele ficou bem abalado. E tentando ser forte pro meu pai. Então, assim, eu sempre fui forte pros três. Então, assim, eu nunca chorei na frente de ninguém. Mas eu folgava de sexta-feira. Eu socava de sexta-feira dentro do meu quarto lá e Na ficava sexta-feira chorando. do choro, que era o dia de... Quando meu ex-marido ia pra Abafado. escola, que ele estava fazendo tava terminando o estudo, né? Aí era o momento que eu chorava. Mas na frente deles, assim, eu nunca chorei. Tinha que né? ser aquela pessoa que segurava, porque sempre, no meu caso, era eu que ficava segurando as pontas, né? Sempre querendo confortar e ajudar. E você pensa, nossa, você olha pro lado, o pai caído, É. a mãe caída, o marido caído. Mas se você cair Nossa, se eu também- cair também, então alguém tem que ser forte. Eu Segura. tentava, né? Ir trabalhando ali, sabe? Ocupando minha mente, tudo. Você sabe, na prefeitura tem bastante Não, e ali trabalho. tinha bastante trabalho, então Exato. ali no Fundo Fundo Social elas social trabalham ainda, muito. muito. E aí aquilo ali foi bom pra você. Foi. Ainda quando eu Ficou cheguei muito lá, somente. que eu entrei, na verdade, no CRAS, né? Depois de 15 dias, a dona Mara me chamou para trabalhar lá. E eu fiz um curso em São Paulo para dar aula de cabeleireiro, mas não tinha onde eu ficar, acabei ficando no fundo social. Só que daí, quando a dona Mara me chamou para conversar, eu falei assim para ela, ó, eu não me importo com o horário. Então eu fico Se precisar, eu tô além, aqui. se precisar, eu tô aqui. Então, e serviço não falta, né? Então eu meti a cara mesmo. Então tudo que tinha eu fazia. Tava ali. Eu lembro. Então, assim, pra mim foi bom, só que na verdade, coitada da minha mãe, ela sentiu falta minha. É, você E- acabou e que do você meu ocupou sua mente ali com o trabalho e ela ela ficou ficou. um pouco mais distante, Exato. apesar de vocês serem Aí próximas e veio tal. política, né? Domingo-feira, Ocupou tudo. bastante. É. Aí eu ficava com ela, lógico, mas é que daí pra mim eu preferia ocupar minha mente. E ela não trabalhava, sua Não, mãe. minha E ela mãe em não. casa. Em casa. Seu Aí pai meu pai. trabalhava? Não, meu pai é aposentado, Aposentado. mas aí ele ficava lá Ficava no no canto amigo dele, dele ali. e ela sozinha. e ela sozinha, né? É, isso aí pra ela Aí vai eu mais uma vez, né? Atrás passar de por tudo de daquele novo. processo. Filha única, não tinha nenhum irmão. Nada. Era você mesmo que E tinha que meu pai resolver. também ficou no desespero, porque também foi um choque para ele, que ele achou que ela estava dormindo, né? E Imagina ela o susto. Nossa, um companheiro de muitos anos assim. 45 anos eles iam fazer já. Ele Tinham já feito. já tava sofrido, porque já tinha perdido o Isso, neto. exato. Já estava tentando juntar os cacos para nem a gente se Não dá reconstruiu. nem tempo, Não dá nem tempo. tentando juntar os caquinhos ali para poder É. ver o que faz para frente. Aí vem outro baque grande desse. Aí fui seguindo a vida, né? E assim, falando, meu Deus do céu, né? Mas, nossa, eu não esperava. Assim, não que eu esperava a morte do meu filho, mas ele estava em depressão, ele não estava bem. Agora, minha mãe foi bem, sabe, foi
porque eu saí para trabalhar, estava tudo bem. Quando voltou? Voltei e tava, meu Deus do céu. Nossa. Aí foi difícil, aí, né, vai tudo de novo, aí passou outubro, novembro, dezembro, a vida que segue. E aí quando chegou a pandemia, na verdade, antes da pandemia, em janeiro eu me separei do meu ex-marido, né? 22 anos de casada, a gente conversou e achou melhor a gente se separar, numa boa, a gente se separou. E logo veio a pandemia. E aí o que aconteceu? Você lembra, né? Fechou tudo, fechou a prefeitura, fechou tudo, ninguém queria ninguém na casa de ninguém. E eu fiquei em casa sozinha, eu não mudei da mesma casa, estava na mesma casa, morando lá. E aí eu comecei a ficar ruim. Porque daí você não tem nada para fazer, né? Não tinha nem cliente para atender, porque estava tudo. E eu sozinha, meus 5 cachorros. Meus 3 cachorros que eu tinha. Aí o quarto dele lá, e eu, ai meu Deus, eu vou fazer a mesma coisa. E eu, ai meu Deus, eu vou acabar fazendo a mesma coisa. Até que eu conversei com meu pai e falei, pai, acho que eu vou mudar. Ele falou, pode mudar, porque eu nunca me separei do meu pai, né? Sempre morei no mesmo quintal, tudo. Aí acabei achando uma casa lá em Nova Odessa, aí mudei para lá em abril de 2020. Aí em maio eu consegui voltar para a prefeitura de novo. Entrei pela ONG, né, fui trabalhar lá no IBQ. E nisso, aí que eu fui viver o meu luto do meu filho, da minha mãe e de um casamento de 22 anos, que não é 20 dias, né? É uma longa história, né? Então, assim, foi bem difícil, porque daí que eu fui, sabe? Não é que a ficha caiu, mas sabe quando ali aí que você foi, sabe? Ver o que tinha acontecido? Aí eu falei assim, nossa, só sobrou eu e meu pai, porque eu não tenho mais família, né? Você não tem mais irmão, não tem ninguém, era só eu e meu você e seu pai. Aí passou um tempo, aí eu conheci meu atual esposo, a gente começou a se relacionar e aí eu resolvi fazer terapia. Por quê? Porque ele tem um filho, né, da mesma idade do meu, Hoje? que morava com ele. Na época que você conheceu ele, né? Meu filho morreu com 16, o filho dele tinha 17. Mesma idade, e assim, a fisionomia é alto, magro, vestia preto também. Nossa, meu Deus do céu, foi difícil. Aí eu fui fazer terapia, porque eu falei, como que vai ser? E aí foi difícil. Aí, na verdade, quando a minha mãe faleceu, eu comecei a tomar remédio, né? Que daí não teve jeito. Aí eu comecei a tomar calmante, comecei a tomar para ansiedade, tudo. E só que assim, eu não ficava bem, sabe? No outro dia, assim, para trabalhar, eu ficava, sabe, meia grogue. E assim, eu não queria ficar usando aquilo, sabe? Não gostava, mas usei 2 anos ainda. E aí, quando eu estava passando com a psicóloga, tudo, daí continuei com o tratamento. Mas assim, não estava resolvendo, sabe? Era difícil, né? Eu estava numa nova vida, com uma nova pessoa, começando tudo de novo. E foi difícil. Aí a gente casou, aí o filho dele mora com a gente. E aí foi indo, eu parei de fazer a terapia, que eu não estava resolvendo para mim. Aí, aí 2021, eu engravidei dele. Com 10 semanas eu perdi, aí passei por um aborto. Aí quando eu achei que, ai meu Deus, agora eu vou reconstruir minha vida, vou ter uma família, aí perdi meu filho. Aí foi difícil também, sabe? Passei por um aborto, foi bem difícil a minha recuperação, foi bem difícil mesmo. E aí eu falei, meu Deus do céu. Aí quando foi em 2022, meu carro ficou, você soube do meu carro? Não. Meu carro ficou 2 meses na oficina, 1 mês na oficina, fazendo cabeçote no carro. Aí, ele é fotógrafo, né? Aí o carro ficou pronto, peguei o carro umas 4h30 da tarde, fui para casa, tomamos banho e a gente foi para Campinas para tirar foto. Quando chegou em frente a 300, meu carro pegou fogo. Você não ficou sabendo? Eu não lembro. Meu Deus. Na rodovia. Em frente a 3M, na pista. Acho que sim. Aí ele só falou, amor, quando eu olhei assim, aquele clarão, ele tentou abrir o capô, mas derreteu lá, travou, não abria.
até parou um carro que era um policial para ajudar, mas ele falou, não tem como, o carro travou. Ele tentou jogar por baixo o extintor. Aí até vim o bombeiro, quando apagou a última faísca do meu carro, o bombeiro chegou. É igual filme. Nossa, eu só O socorro sentei. só chega quando acaba a cena do filme, parece que é igual. Eu sentei assim, só chorei, porque eu não tinha seguro. Eu falei, o mecânico não vai querer pagar. Não vai Mesmo falar que a assim, culpa é a dele. gente foi. Mesmo assim, ele falou que a culpa não era dele, mas ficou 20 dias lá fazendo cabeçote, né? Se pegou fogo no motor, né? Alguma coisa ficou uma Começou a cheirar gasolina elétrica, alguma coisa e. vazou. Com Começou a certeza, cheirar. não. E aí, nossa, eu tava trabalhando. Parece que é uma coisa atrás da outra. Nossa, Você eu pensa, falei, nossa, meu ô Deus. Senhor, quanta aprovação. Falo assim pra ele, faz 5 anos que eu tô na prova. Tá na prova, ô Eu Senhor, virei o quanta ano aprovação, agora, meu né? Deus. Esse ano eu creio que vai ser bênção, mas até o ano passado eu vou falar pra você, viu? Aí. Mas também ele já era pastor quando você se conhecia? Mas aí você vai casar com um pastor. Você sabe que quanto mais próximo de Deus, maior é a prova, filho. Então, ali Mas a agora, bênção também, quando a vem, bênção é vem, grande. com certeza. Então, aí quando foi, passou tudo isso, aí eu estava numa empresa trabalhando de vigilante, no outro dia eu tinha que estar às 6 horas da manhã no serviço, pensa, né? Eu não dormi a noite inteira, mas fui trabalhar, trabalhei. Só que daí, isso foi em junho, né? Agosto, no outro mês eu não aguentei, eu pedi as contas, porque minha cabeça ficou muito ruim. Nossa, eu falava, meu Deus do céu, sabe? Aí, sabe quando aí vai começando a acontecer? Aí comecei a ficar ruim, aí começou a querer vir depressão e às vezes eu ficava mal. Aí o ano passado eu tive uns tempos bem ruins mesmo, né? Passei por eu posso dizer que foi depressão, e na igreja, tá? Todos esses anos na igreja, sempre na igreja, por isso que eu falo que não é falta de Deus. E de chegar assim, eu não ter força nem para orar, sabe? Só quando você deita no chão e só chora. E eu falava, meu Deus, eu não consigo mais, sabe? E foi situações assim que, sabe, começa a vir na cabeça. E daí eu comecei a sentir falta muito do meu filho. Porque assim, eu sou casada com ele, tem esse filho que mora com a gente, e ele tem 2 filhas casadas, né? Ele tem 5 netos, a família é grande. Deus agregou, sim, uma família. Te deu uma família grande. A senhora é pequena, filho único, neto único, Deus agora te deu uma grande família. Só que daí, acabou que eu entrei em depressão, fiquei ruim, aí comecei a pensar muito na minha mãe, porque situações que às vezes eu falava assim, se minha mãe estivesse aqui, aí acabou que agora em junho meu pai foi embora para o Paraná, ele mudou para lá, e graças a Deus, ele está casado, né, ele está bem, mas ele mora lá, né. Está distante agora, né? Tá. Então assim, aí comecei a me sentir assim, meu Deus, só tem eu. Nossa, não tem mais ninguém da minha família. Aí comecei, sabe, aí começou a vir tudo que eu passei. Aí sabe quando parece que vem em cima? Qual o filme? Aí eu ficava assim, minha mãe, se minha mãe estivesse aqui, ela ia me dar conselho. Agora é tudo eu, agora é eu por mim. E eu, lógico, eu tenho meu esposo, tudo, mas assim, nossa, nunca separei da minha mãe também, sabe? E aí começou a vir, aí eu comecei a não me conformar com a morte dos dois, sabe? Aí fiquei ruim. E de chegar assim ao ponto de desespero, de ter hora que bater a cabeça na parede na hora do, sabe, assim? E aí eu comecei a perder o controle, daí eu comecei a falar pra ele assim, nossa, mas nem quando meu filho faleceu eu não fiquei assim. Aí eu não queria tomar remédio, eu não queria fazer, não queria, sabe? E comecei a buscar Deus, buscar. E graças a Deus, assim, aí muita gente orando também. Não que assim, não precise buscar ajuda, né? Que eu, no caso, eu não quis, porque assim, eu tenho muita fé, sabe? A minha fé em Deus, assim, é grande. Então, assim, eu não quis remédio, sabe? Porque eu tomei remédio. Eu sei como que é, e o remédio que eu tomava, ele causava alucinação, sabe? Então é complicado. O remédio, se puder evitar, né? Ele vai te ajudar num lado, só que a gente sabe que esses remédios são tão fortes que eles traz, como é que fala? Dependência, né? Além da dependência... esquecimento. Problemas, ocasionam outros problemas. Sim. Esqueci, fugiu a palavra Eu agora. também esqueci. E vem na bula lá, causa não sei o que lá, tá. Então você toma para uma coisa, mas está te afetando sua saúde em outras. Sim.
E ali, às vezes no final, não sei se é compensado, é compensatório tomar remédio. É claro que tem casos que precisam Sim, realmente, exato. a gente sabe disso. E nós não somos nem especialistas para estar falando, só estamos comentando, mas assim, eu sei que existe. Mas você buscar uma ajuda. Não digo, eu sempre falo nos programas, não digo uma ajuda de início, um psicólogo, um psiquiatra de início. Você pode buscar uma ajuda que o seu filho ainda fez. Ele ainda foi falar para você. Começa ali na sua rede de apoio, na sua família, na sua mãe, no teu pai, no teu irmão, um amigo próximo. Começa ali. Quem está na igreja, às vezes, não está na igreja, mas está passando por dificuldades também. Tem o pastor, tem o diácono, tem os membros mais próximos. Porque ali você tem um grupo de... Lógico, a igreja é grande, tem muita gente, mas meio que todo mundo se conhece. Mas sempre vai ter aqueles mais próximos de você. Busca ajuda de uma pessoa mais próxima. Compartilha, fala, nossa, estou passando por uma situação, não sei o que fazer. Às vezes uma palavra a pessoa fala, não, mas por que você não faz tal coisa? Nossa, realmente. Olha, fala com tal pessoa. Lembra a história que você falou? Você falou com ela, porque ela é tua amiga. Inclusive ela está morando aqui pertinho de casa, não sei se você sabe. Quem? A Alessandra. Ela não mora mais lá com a mãe dela? Ela mora aqui na cidade nova, ela construiu ali. Não, a mãe dela. Minha Então, vizinha. então, mas ela não morava em uma época, né? Não. Então, ela tá ali. Agora ela tá ali. Você falou com ela, Isso. e aí acabou que surgiu um caminho para resolver várias situações. Sim. Se você não tivesse falado, eu vou ter que, depois eu vejo o que eu faço, você não compartilhou, dividiu aquele caminho, talvez tivesse outra solução de outra forma, mas teria que pagar, ia dar um jeito depois, ia ter que dar um jeito. Então ali, o você compartilhar, isso ajudou a abrir outros caminhos. Então às vezes precisa falar com alguém. Às vezes é difícil falar, por exemplo, tem eu e a Jana não gosta muito de falar, compartilhar, a Jana é mais fechada. Ela não gosta nem de ter foto dos meninos, eu tenho ali na parede porque eu sou teimoso. Mas ela não gosta de ter fotos escondidas ali para ela ficar olhando. Então pra Jana é um pouco mais complicado falar. Então, mas assim, comigo ela não vai conseguir falar. Mas às vezes com um amigo, um irmão. Geralmente, nesses casos, às vezes é mais um amigo próximo ali que ela vai conseguir compartilhar alguma coisa que ela faça, tal. Eu tento trazer ela aqui para dar uma entrevista aqui, mas está difícil. Falei, vamos lá. Inclusive, eu quero juntar, eu já falei isso para ela, vou falar aqui porque aí não tem como ela fugir. A gente tem vários amigos que perderam filhos. Porque quando a gente descobria que pessoas iam perdendo filhos, a gente ia lá dar um socorro. Nem conhecia. A gente ia lá dar um socorro. Ficava sabendo que era alguém do hospital, que a gente tinha contato com as enfermeiras e tal. Muitos não queriam, no começo é difícil, né? A gente faz o primeiro contato, tem gente que fala obrigado, mas alguns a gente trocava. Pode ser um caso assim, quando a gente perdeu o Heitor, ele veio para casa e ficou 10 dias em casa, ele faleceu em casa. Eu lembro, primeiro, né? Ele tomava um leite que a lata custava R$ 450. Durava uns 4, 5 dias. E eu tinha bem umas 10 latas em casa. Umas duas, uma tinha usado, uma estava pela metade, 8 latas e meia. Ele faleceu dia 30 de setembro de 2016, sexta-feira, 4 horas da manhã. E ele tinha médico marcado às 7, retorno. E eu fiquei reanimando ele lá, tal, quase uma hora, paramédico em volta, tudo. E aí, no outro dia, de manhã, a Jane postou que estava doando leite para alguém que precisava. No outro dia. Aí um casal de São Paulo viu o post lá no Facebook e falou assim, não, nosso filho toma esse leite. Eu vou ir buscar, ele veio lá de São Paulo para buscar, porque eu compensava, o leite é absurdamente caro. Eu não lembro o nome do leite agora, mas é um leite especial caríssimo. E aí o casal veio para buscar. Aí eles entrou na sala de casa, sentou, a cunhada da Jane que atendeu e tal. Aí falou com eles, tá doando leite e tal, não precisa mais. Aí a cunhada dele falou, não, o bebê faleceu. Aí o casal falou, faz tempo? Ela falou assim, não, foi ontem. Não. Nossa, mas ontem esse. E ela já teve condições de forças, falou o nome do bebê, aí perguntou o nome do bebê, né, falou Heitor Henrique. E o nome do bebê deles é Henrique. Nossa, né, levou um susto, até chorou. O nome do meu filho é Henrique. Aí agradeceu, catou as latinhas, sabe? Sei. Foi embora lá para São Paulo, nunca mais se falando, tá? Tocando a vida deles lá. E desde o começo, a gente arrumou caminhos, porque é o nosso perfil muito parecido, de ajudar, sabe?
é o nosso jeito. Psicologicamente, financeiramente. Só que não preciso expor esse tipo de coisa Sim. para me engrandecer com nada, mas eu sempre. É perfil da minha família, na verdade. Você vem do meu pai, da minha mãe, tudo. E a Jane é muito parecida comigo, de estar ajudando as pessoas. E aí a gente se apegou mais ainda nisso. Quando eu vejo casos de pessoas, eu passo o contato. Às vezes dou tempo. Tem gente que quer se aproximar, tem gente que não quer, a gente não força, sabe? Sim. De ajudar essas pessoas. Então eu quero juntar as mães que perderam filhos aqui um dia no programa. Aí eu vou convidar você também para participar com elas, que aí vai ser como o estúdio, a mesa do estúdio. Gente, estou montando o estúdio, não está pronto ainda. A mesa do estúdio é bem grande. Consigo comportar bastante gente. E aí eu gostaria que você participasse. Sim, claro. Porque elas vão trocar experiências, ideias. A Vânia é uma amiga minha que perdeu, ela teve gêmeos e ela perdeu um menino, acho que 10 meses na UTI, por exemplo, do intestino. Aí eu tenho a Raquel, que perdeu a menininha, tem a minha prima, que perdeu uma menininha, nasceu morta. Hoje ela tem um casal, né? Ela é a primeira filha dela. Antes do nosso ainda, 2015, faz bastante tempo. Eu quero juntar um pouquinho para trocar experiências, porque quantas mães e pais perdem filhos? Sim, eu falo que eu não sou a primeira nem você a última. E o ciclo da vida para o ser humano, a gente está falando só como carne, né? Como humano. As coisas de Deus não é lei da não temos nem natureza, entendimento, né? Para a lei da natureza humana é o pai enterrar o filho. Não, o filho enterra Que o pai. O filho enterra o desculpa. pai. O filho enterra o pai. Quando o pai enterra o filho, Isso é é fora da muito lei. difícil. Ainda bem que para você tem muito Deus no coração e você conseguiu segurar bem a barra. É que você falou que você caiu recentemente. Talvez todos aqueles anos que você passou, Sendo forte, né? algum momento você vai ter que passar o luto são fases. Sim. Não me recordo bem as fases agora, de nome, mas o luto tem fases. Tem a negação, tem a aceitação. Então, assim, você estava como se fosse meio que uma negação. Não que você estava negando que perdeu e tal, mas assim, em algum momento você ia ter que cair. Porque você ficou muitos anos ali firme, né? E quando que você vai parar para... que é do ser humano. Então, eu acho que esse momento que você passou, ou está terminando de passar, não sei se ainda está nessa fase, graças a Deus, então, você está liberto disso. Você precisava passar isso, é o que eu acredito, né? Eu acredito que você precisava passar por isso, para poder limpar. Sabe aquele negócio de renovar? A gente vai para a igreja e escuta muito lá. Só precisa, às vezes precisa se esvaziar, poder encher, sabe? Assim, umas coisas assim. Então, eu acho que você precisava passar por isso. Para você amadurecer nessa parte do luto. Para você estar liberta da fase do luto. Você não vai viver mais o luto. Sim. Você vai trocar tudo que você passou. Eu sou assim. Já passei a fase do luto. Eu troco tudo que eu passei pelas lembranças. Às vezes eu estou um pouquinho triste, que é normal. Às vezes chega a data do aniversário deles, né? Bate um pouquinho, nossa Deus. E a minha que ficou bem marcada. Nossa, marcou demais. Aí eu tô ali, dia 30 de setembro. Nossa Deus, dia que... Inclusive, o programa estreou dia 8 de dezembro, sexta-feira. O dia que o Arthur faleceu. Nossa. 8 de dezembro de 2017. Aí o programa estreou 8 de dezembro de 2023. Então, assim, eu escolhi a data. Era próximo do que eu queria e eu acabei optando de escolher a data de ser o dia que ele faleceu. Então, chega perto da data, você fica um pouquinho triste, né? Tá, você dá aquela déjà vu, aquela lembrança, mas aí depois de um tempo eu falo, nossa Deus, eu não vou ficar preso nisso, nessa tristeza. Aí eu começo a lembrar das coisinhas que eu gostava, o olhar, o sorriso, que para mim talvez não tenha sido tão difícil, porque eu não tive tempo de criar um laço muito grande com eles. Eu lembro, mas assim, não falava, não andava, era um bebê, né? Tinha um sorriso, eu sei que tem um... Mas, tipo assim, agora você tinha um laço de amizade, nossa, né? Aquele um filho e mãe que mora longe, que vem quase nunca. Vocês tinham um laço muito... como se fosse uma pessoa só. Então, de repente, você... é como se você tivesse tirado metade. Tivesse arrancado metade de você. Foi bem isso mesmo. Vocês estavam muito próximos, eu via. Eu já vi seu filho, mas eu não conhecia. Eu, na verdade, nem recordo o nome dele. É o Wesley. É o Wesley, eu não lembrava, de verdade. É que a gente também já se conhecia, que eu tinha trabalhado lá. Não, sim, eu já tinha visto ele, tudo com você, mas assim, eu não tive oportunidade de conversar, tal, não tive essa oportunidade de conhecer ele.
Mas eu via, inclusive na rede social, só de a gente ver uma foto, já via que Sim. era algo a mais ali não era só mãe e filho. Vocês tinham algo a mais ali. Se pegar fotos suas, qualquer um consegue enxergar que ali tinha algo a mais. Era uma relação diferente. É verdade. Não é verdade? Você Verdade. tinha um sentimento, é diferente, eu não sei explicar. Eu tô te falando, mas assim, É. vocês tinham algo ali que era a mais do que a vida, não sei explicar, não sei. Algo mais do que a própria vida. Não é É verdade? verdade. Então é muito difícil, mas eu tenho certeza que a sua história é, ainda vai ajudar muitas pessoas. Eu creio. O programa está iniciando, então ainda tem pouca gente que está assistindo. Sim. Mas um dia, se o programa for grande, porque o intuito principal é ajudar as pessoas. Aquelas pessoas que, quando um canal cresce, as pessoas vão assistir os vídeos que estão lá atrás. É. Sabia? Né? Você pode ver que os canais grandes, os primeiros vídeos têm muita visualização. Não é porque foi lá naquela época. Tem uns que bombam de início, né? Mas aí é outra coisa. As pessoas vão assistir o que começou o começo. Então, assim, alguém vai escutar um dia a sua história. Se não for agora, nessa semana, na outra, e vai falar, caramba, eu tenho meu filho. Ou perdeu um filho. É. Recentemente, adolescente, falou, nossa, acabei de perder meu filho, faz, sei lá, 2 semanas, exemplo. 1 mês, 3 meses. Não sei o que fazer, tô perdida. É verdade. Aí escuta a sua história e vê onde você chegou. E a coragem que você está tendo para falar coisas que você falou aqui, que eu fiz um convite. Sim. Pelo que eu te conheço, eu imaginava que você aceitaria. Que você é uma mulher corajosa que aceita qualquer desafio. Mas eu não tinha certeza. Aí você topou. Aí eu falei, nossa, ela vai vir, ela vai falar o que ela quiser. Mas eu não vou, tipo, ficar fazendo perguntas assim, mas, por exemplo, que posição que tá, sabe, umas coisas, tipo, eu queria que você se expôsse, Sim. tá no teu coração. E você falou coisas aqui que tem que ter muita coragem. Porque eu quero que, se alguém está passando por isso, sabe, eu quero ajudar as pessoas, entendeu? Eu até tinha falado para ele que eu não ia expor tanto, mas aí chegou aqui, sabe? Porque aquele negócio também, igual no caso dele também, ele acabou se abrindo com um amigo dele, o que aconteceu, e daí o amigo acabou, sabe, contando para outros, e foi onde ele deu essa ideia de que se ele morresse, ele ia voltar, sabe? Por isso que eu falo, tem que tomar cuidado com quem se abre. É amigo mesmo? Gente, as melhores pessoas para se abrir são os pais, sabe? Não tenha medo de pai e mãe. Porque a gente é bravo, mas por um filho, a gente, sabe, move o mundo, né? Os pais, até quando erram, estão acertando, sabe? Sim. Assim, porque se você cair, Quem vai socorrer? é só os pais. Se Verdade. você estiver numa cadeia, Uhum. num leito de cama, se você tiver um bom companheiro, ele pode estar com você, mas geralmente, pai e mãe. Quanto mais rápido, eu sei que tem a fase da adolescência, que não quer ser amigo dos pais, isso é muito comum, isso é normal. Minha filha tem 11 A anos. gente também foi adolescente. Sim, eu já fui. Minha filha tem 11 anos, já está numa fase, sabe assim? Hoje ela ainda é muito ligada, mas eu sei que em algum momento ela vai desprender de mim e vai querer viver a adolescência dela. Eu vou até sofrer com isso, porque nós somos muito apegados. Mas assim, depois que passa essa fase, eles se aproximam do pai. Sim. Quanto mais rápido você aprende que o seu pai, a sua mãe, inclusive quem ainda tem, porque muitos já não tem mais, Verdade. são seus parceiros, vão estar lá para você, menos você vai sofrer na vida. Os conselhos de pai e mãe, quanto mais você conseguir ouvir, que é difícil nessa fase, menos você vai sofrer para dar cabeçada. Não é verdade? Ele sabe disso. Você não tem mais sua mãe, tem seu pai. Então, E às vezes tem ela aquela dava mãe os pra- conselhos, era brava, mas hoje eu queria os conselhos. quem não queria, né? Muitas pessoas que já perderam pais e mãe falam isso para mim. Trocaria tudo para um conselho de mãe, de pai. Nossa, faz falta, hein? Faz muito, né? Muita. E eu também, assim, eu mudei pra lá. Lá eu ainda não conheço ninguém lá, assim. Conheço a turma da igreja agora. Mas aqui 32 anos morando aqui eu tinha muito conhecido. Eu falo pra ele que daí eu sempre, o que eu fiquei ruim também ano passado é isso, porque não tinha muito contato com, não tinha amiga, não tinha, sabe?
ficou um pouco meio que Fiquei sozinha, meio né? um pouco isolada, então juntou tudo. Até estava conversando com ele essa semana. Mas assim, graças a Deus, que igual eu falei, eu tenho muita fé, sabe? Fui pedindo muito a Deus, chorando, e graças a Deus, assim, até eu falei que na virada do ano eu ia ser uma pessoa diferente, eu ia fazer diferente. Mas quando você toma um posicionamento, porque não adianta você falar e não fazer, né? Mas eu coloquei no meu coração assim que antes eu falava dele, assim, ele cumpriu a missão, mas assim por dentro, sabe? Eu queria ele aqui, né? Mas eu coloquei esse propósito no meu coração de ajudar as pessoas, as mães que passaram por isso, mãe que tem filho em depressão, porque às vezes a gente até não sabe, né, como lidar. Mas o que eu falo sempre, seu filho está em depressão, algum motivo tem. Então, você procura saber o motivo para ajudar no motivo. Porque às vezes os próprios pais mesmo falam assim, mas tem tudo. Mas né? Nossa, tudo que pede eu dou, nossa, tem o melhor videogame, tem a melhor roupa. Meu filho, eu dava assim, nas minhas condições, até os amigos dele falavam assim para ele, nossa, mas você tem tudo. Sua mãe, seu pai te ama, você tem tudo, mas assim, na verdade os amigos também não sabiam, né? Então tinha essa questão aí. Então, assim, algum problema tem. Se a pessoa está em depressão, não é à toa. Ninguém fica em depressão à toa, né? Tô com vontade de ter depressão hoje? Tá, vou ficar depressivo hoje, não tenho nada pra fazer. Não é assim, algum problema tem, sabe? Né? Às vezes a pessoa fala assim, mas às vezes por causa de um namorado, de uma namorada, gente, mas é doença na alma, né? Não é na mente. Não tá assim, eu não quero mais ter depressão. Não é assim. O negócio tá... fácil, desligar a chavinha. Nossa, meu Deus. Gente, vou melhorar agora, vou ficar bem. Nossa, pastor, não abusando da sua boa vontade, você consegue ver quanto tempo tem aí de gravação? Eu já estou com 1h22. Beleza. Não, você sabe que você tocou numa ferida assim, que machuca muito, sabe? Abuso. É uma coisa que machuca demais essas pessoas. Quando você sabe que um filho seu foi abusado, no seu caso da minha família. Não vou comentar porque é um negócio que envolve muitas pessoas e não está resolvido. Um dia, se Deus quiser, eu vou ter a oportunidade de comentar. A maioria das famílias, a maioria dos abusos acontece dentro da família. E a maioria das famílias passa um pano para ninguém ficar sabendo, sabe assim? O tio abusou do sobrinho lá que cuidava, que morava no mesmo quintal, meio que a família passa o pano para ninguém ficar sabendo. Né? Então é muito cobertado os casos dentro da própria família. As pessoas têm medo, coberto, e abuso dentro das famílias é muito comum. Muito. Depois que aconteceu isso também, daí tem o caso também de uma amiga minha que o próprio avô estava abusando do neto, sabe? Então dentro de... Não é porque, igual meu filho também, eu não deixava ele na rua. Ele só ficava na casa de quem eu conhecia, entendeu? A gente, na nossa infância, começo de adolescência, a gente brincava muito na rua, era muito comum. Não, mas naquela época também não tinha tanto. Então, hoje, a idade que a minha filha está indo para 12 anos, eu não deixo ela ficar na rua. Então, não. De jeito nenhum. E eu nunca comentei com ele essas coisas, nunca entrei no assunto dele, porque ele tinha 9 anos quando aconteceu. Eu sempre falava assim pra ele só assim, se alguém for te buscar na escola, você não vai com ninguém, porque eu não vou mandar ninguém para te buscar. Sempre é a mãe ou a avó, né, o pai que vai buscar. Mas essa parte aí, jamais que eu ia imaginar. Nossa, uma criança de 9 anos, então, vou falar isso de eu falei, ele não fica pra rua, ele não não deixa ele jogado por aí. Não, então eu nunca falei. E ele é um homem. Exato, né? Geralmente você imagina abuso sexual em mulheres. E é muito comum meninos serem abusados. Bastante. E é um homem, então, meio que não... Tá tranquilo, ele é um homem, né? Então, ninguém não consegue passar pela cabeça. Não. Acho que quando você ouviu, acho que você nunca nem passou pela sua cabeça. Não, eu fiquei assim, chocada mesmo. Porque, meu Deus. Não sei, eu esqueci de colocar no silencioso no celular. O telefone toca 1000 vezes por dia, números que você atende a ligação, cai? Eu nem atendo mais. Não, eu também não atendo, eu só atendo números de
de pessoas que eu conheço, porque eu sempre deixo para vibrar, mas a Heloísa mexe, ela tira. Deixa eu desligar aqui, senão ele vai tocar de novo. E se atende uma vez, cai e logo em seguida cai de novo, nossa. Então, até perdi o fio da meada. Abuso mais ainda. Ah, a gente estava falando disso, mas é muito difícil, hein? E falando de depressão em jovens, como você falou, ele estava numa fase de transição para a adolescência. Então ali era mais difícil de identificar. É difícil mesmo pra caramba identificar, porque geralmente a pessoa esconde. Sim. Tem pessoas que não dão sinais. Tem pessoas que dão sinais, que você percebe. Mas tem pessoas que não dão sinais. Então, assim, é muito difícil mesmo. Mas, por tudo que você passou, quando você ficou sabendo das situações, que você começou a ficar alerta e cuidar para não passar, ter o medo de cometer suicídio, esse tipo de coisa, serve de alerta para as pessoas que estão assistindo. Se ela vê um sinal diferente, ela tiver em dúvida, Sim. não fica, vai atrás, vai tentar conversar com ele. Ou às vezes não quer falar com a mãe, vai uma forma de... chama um amigo mais próximo, que você confia, hoje, para ver se tem descobre muitos alguma pais coisa. que, bom, assim, o filho se tranca no quarto, então é normal. Não procura saber. Fica horas se no quarto, relacionar. ou no videogame ou na internet, fica horas Acho e que horas, é a noite normal. inteira, né? Só sai nem para comer, é muito Exato. comum. Então, assim, às vezes dá sinal, às vezes não dá, mas o silêncio já é um sinal, né? Assim, ficar trancado, querer ficar sozinho, essas coisas assim, já... Cada vez mais comum, parece que cada vez mais jovem. Não é que a depressão, vamos falar da crise de ansiedade. Ela é o tive início. crise de ansiedade. A crise de ansiedade, ela é a porta para todas as doenças psicológicas, inclusive a depressão. Você começa ali pela crise de ansiedade. Ela é normal do ser humano, tem ansiedade que é normal, mas quando começa a te afetar, que aí o negócio tá sério. Minha filha tem 11 anos. Tem crises de ansiedade. A vida ela fala que não consegue nem respirar. Não é direto, mas de vez em quando ela tá chateada porque o Benjamin tem 3 anos e fica meio que você acaba dando mais atenção pro pequeno. Sim. Apesar de eu prezar bastante ela para evitar tal, mas você acaba dando pequeno, a É, brincadeira, criança. tal, ela já quase na fase de virar mocinha daqui a pouco. Não quer mais brincar igual. Uhum. Mas aí às vezes ela cobra, às vezes ela tava chateada porque a mãe briga, pega no pé, que a mãe é a vilã, né, aqui em casa. Eu sou o bonzinho, mas em casa a vilã é a mãe. E a mãe pega no pé mesmo. A Jane pega para fazer as coisas, tudo. E aí às vezes pega bastante no pé dela, porque ela é preguiçosa, onde ela passa ela deixa tudo, sabe, assim, ela não dá uma preguiça de fazer as coisas incríveis. Nossa, nunca vi igual. Tudo pela metade, a gente fica louca, a gente não tem maneira de limpeza, tudo organizado, a gente fica doida. E aí pega bastante no pé dela. E aí a gente começa a falar, filha, pra você ser um adulto, tem que aprender. Não é só mulher, o homem tem que fazer tudo hoje também. Tem esse negócio de só mulher não. Sabe? Não. Mas a gente sabe que a carga fica sempre pra mulher. Eu ajudo tudo que eu posso, mas eu sei que a carga é da Jane. Felizmente a mulher sabe disso, que a carga maior é dela. E aí, não só pra questão disso, questão de evoluir como adulto, sofrer menos lá na frente. Sim, não, porque eu falo assim, que se a gente não ensina, a vida ensina pior. Ensina. Tem uma coisa que eu falo, falo muito para as pessoas. Falo para meus filhos muito. Mas para a Luísa, o Benjamin é pequeno, né? Mas assim, eu falo para ela, você quer aprender na dor ou no amor? Se não aprender no amor, filho, vai aprender na dor. Tem isso aqui, ó, tem que aprender, tem que ler esse livro para me aprender alguma coisa que eu vou fazer lá na frente. Hoje eu não vou ler, amanhã eu leio. Chegou o dia, você não leu, você não sabe, vai fazer a prova. Você não estudou, vai fazer a prova e aí? Chega lá, bate aquela crise de ansiedade, aquele desespero, vai mal pra caramba. Você não se preparou. Aí isso vale pra vida, né? Não é verdade, pastor? Se a pessoa não... A gente tem que pensar lá na frente. Não tem que deixar de viver. Tem gente que só pensa no futuro. A vida é o presente. Mas a gente tem que pensar no planejamento futuro, claro. Sem deixar de viver. Então eu falo pra ela, se não aprender no amor, minha filha, vai aprender na dor. E aí vai sofrer, vai falar, nossa, meu pai e minha mãe não tá mais aqui. Falou aquilo lá e eu não... Aí, tá vendo? Se eu tivesse escutado... Esse dia eu falei pra Jane assim... se eu tivesse escutado aquele conselho
Lá quando eu era criança, eu tinha sofrido menos. Ela falou assim, qual o conselho? Eu falei assim, eu não escutei, então não sei qual que era. Eu não escutei. Ela falou, qual que era? Eu falei, não escutei, tá vendo? Se eu tivesse escutado, o que meu pai e minha mãe falou lá atrás, hoje eu não estava sofrendo. Eu falei, peguei. Não, mas a gente tá brincando aqui, mas é verdade. Então, assim, gente, é o pai que prepara o filho, velho. Claro, acho que é o bem, Eu tenho né? certeza que a grande maioria dos pais querem que os filhos sejam melhor que a gente. Certeza. Quem não quer que seu filho seja melhor que você? É uma versão melhorada da gente. Lógico, ele vai ser uma pessoa única, própria vida, mas é uma versão melhorada da gente. Eu vejo muitas coisas que a Luísa faz, comportamento, que sou eu todinho. Eu falo, nossa, meu Deus, eu tenho TDAH. Eu coloco o negócio aqui, eu vou ali na cozinha, na geladeira, pegar uma coisa, eu já esqueci. E eu nunca mais lembro. Nossa, é incrível, incrível, incrível. E a Heloísa é igualzinho, o Benjamin é igualzinho. É da minha família. Minha mãe, minhas irmãs e meu irmão tudo igual. Só meu pai que não, chama minha mãe. E a Jane sabe de tudo. Jane não tá tal coisa. Tá. Eu, a Heloísa e o Benjamin fala assim, pai, vou pegar suco. Aí ele para aqui na porta assistindo, ele volta, senta e pega mais o suco. Fala, Benjamin, você vai pegar suco? É verdade. Somos igualzinhos. Então, assim, eu vejo muito. Eu acredito que você via muito de Aham. coisas suas nele, você não via? Então, assim, essas são as coisas boas que a gente pode lembrar, É sabia? verdade. O, o Heitor, que é o segundo, ele tem uma foto sorrindo, que se eu te mostrar a minha foto sorrindo, Como será bebê? é igualzinho. Acho que a Jana igualzinho, postou, igualzinho. né, uma vez, eu acho. Igualzinho, igualzinho, igualzinho. Ele só era branco, eu sou preto, né? Ele só era branco. Mas assim, se você olhar o sorriso, a minha boca, meu sorriso, cara, incrível. Então, eu fico com as lembranças boas. As ruins, quando eu começo a pensar na tristeza, eu guardo ela naquela caixinha lá. Ah, quando eu começo também, eu falo assim, ah, me ajuda. Porque às vezes eu começo a pensar quando ele estava mal. Mas aí é difícil, né? No começo, eu tinha muitos flashes, sabe, dele pendurado, dele no caixão. Foi difícil. Você chegou a ver ele pendurado? Vi. Parece. O ex-marido cortou a corda, segurei, a gente deitou. Presenciou toda a cena, Sim. fica como um flash na memória, né? Fica. Uma Nossa, foto, ficou. né? Nossa, por um bom tempo. Ainda até quando eu me relacionava com ele assim, nossa, era difícil. Eu ficava lembrando muito, sabe? Porque também foi aquela época de pandemia, que daí você não tinha o que fazer, não Nossa, trabalhava, aquilo não ali tinha foi um nada. balde de água fria, porque você estava num Nossa. processo de Fazer 2 se anos. levantar daquilo ali Então. e tal. É um passinho de cada vez, né? É. E aí, de repente, vem uma pandemia pra trancar você sozinha, E ainda aquela loucura que te ficou, colocar num né? risco de cometer suicídio. Nossa. E se você morre naquela época de suicídio, eles iam falar que tinha morrido de Covid em casa. Covid. Você ia ser um número da Covid. É complicado. Nossa, Deus, é complicado. Mas assim, não é fácil se levantar, não. Tem mães que eu já vi que não conseguem, que Aconteceu um caso aqui recente, eu não vou citar o nome não, mas ele morava aqui na rua da minha mãe. Ele tinha uma filha adotiva, ele nunca teve filho. Ele casou com uma moça e já tinha uma filha adolescente. Não, ele casou com a menina, era criança, né? Aí cresceu, era uma adolescente, acho que 17 anos. Pediu pra ir numa festa em Campina com os amigos, os pais deixou, né? E foi de carro, entre 5 pessoas. E no carro de um amigo. Ele, na hora de vir embora, que nem agora mesmo. Acho que faz uns 2 anos esse caso. O rapaz bateu o carro. É da história, não sei se tinha bebido ou não, porque eu já não sei da história. Mas sofreu um acidente com o carro, estavam em 5, só ela morreu. Nossa. Ela estava no banco de trás, mesmo assim ela morreu. E aí esse pai adotivo dela, é pai na verdade, né? Sim, criou. É pai. Ele, coisa de 3 meses depois, ele devia ter no máximo uns 45 anos. Tá novo. Ele cometeu suicídio. Coisa de 3 meses após a morte dela, ele cometeu suicídio. Ele não soube lidar. E aí ele ficou morrendo, remoendo aquilo, teve a coragem de cometer suicídio. Ele não sabia mais o que fazer, não sabia, ele queria arrancar a dor. Às vezes Igual você culpa, falou, né, você falou também. correto. Por que eu deixei? Então, teve pessoas que perguntou pra mim se eu não ouvi meu filho se matar. Eu falei, gente tá do ouvindo céu. nada. Sabe, assim, se eu soubesse, eu teria dormido com ele todos os dias, né? Claro. Mas eu não me culpei, porque assim, eu fiz tudo que eu pude e o que estava ao meu alcance e o que não estava, às vezes, também, sabe? Então, às vezes, a culpa, ela corrói, né?
Você está falando de culpa, eu vou te contar aconteceu o Heitor, que a culpa ela te envenena. A gente levou o Heitor para casa, 82 dias de UTI, conseguimos levar para casa. Foi uma luta para arrancar ele do hospital. Foi uma luta. Conseguimos levar para casa. 10 dias em casa. Aí naquele negócio de levar para casa, a gente quase nem tirou foto também dele. Sabe assim, aquela ânsia e tal, aí eu fui trabalhar, aí de manhã a Jane colocou ele no bebê conforto na sala, e a Jane tava dançando tipo uma zumba, negócio para emagrecer, essas coisas aí. Com a Heloísa, e ele deitado no carrinho, e ele era muito sorridente, o segundo era mais fechado. E ele sorrindo e se mexendo lá na cadeirinha, na sexta-feira. Fui trabalhar, cheguei em casa, a gente ficou junto e tal. Ele tinha um respirador em casa, né? Por causa de questão de oxigenação. Porque quando ele nasceu, ele não tinha ligação do coração com o pulmão. Então, o lado direito do coração, onde que o sangue vai para o pulmão, a parte de baixo, ela não formou. Ela era bem fechada e pequena. Então, ali não tinha passagem de sangue para o coração. Quando ele nasceu, o sangue cai numa cavidade e mistura com o oxigênio para o corpo, depois que volta do pulmão, né? Oxigênio, sangue e tal, mistura. E ele não tinha essa ligação, o corpo fez um buraco no meio do coração, naturalmente, para poder ele sobreviver. Então misturava o sangue. Sangue rico com pobre, que é o oxigênio, o oxigênio misturava. E era ruim para a respiração, porque mistura, né? E aí os médicos fez uma cirurgia torácica nele, né? Ele tinha 20 dias de vida. E colocou um blelo, que chama, um tubo que vai do coração ligando no pulmão. Aí ele operou na terça, ficou muito mal. Ele teve parada cardíaca, ficou acho que 30 minutos parado no centro cirúrgico, morto. Conseguiu trazer de volta. Foi na terça. O tórax dele só fecharam no domingo, porque estava muito inchado. Ele ficou 5 dias de tórax aberto. Então você vê o negócio, a complexidade do negócio. Mas não é nem isso que eu ia comentar, tá? Eu acabei fugindo. Aí a gente brincou com ele à noite em casa, fomos dormir. A Heloísa, a gente morava na casa da minha sogra, tinha o berço dele do lado da cama e a cama da Heloísa ficava no quarto também. A Heloísa era pequenininha. E aí ele começou a chorar à noite. Isso era de madrugada, né? Ele começou a chorar. E a gente tentando acalmar ele, dando uma madeirinha e tal. E aí ela não quis acender a luz para não acordar a Heloísa. Ficou um tempo ali na luz escura. E ele não parava de chorar. Aí quando eu acendi a luz, as pontas do dedo, a boca, tudo roxo, que estava faltando oxigenação. Eu acredito que ele estava infartando. Aí eu liguei o respirador, coloquei no máximo, coloquei no respirador, oxigenar o sangue dele, foi voltando ao normal. Aí ela falou assim pra mim, vamos pro hospital? Fazia 10 dias que nós tínhamos tirado do hospital. Eu falei, não, vamos esperar. Vamos esperar que ele tá melhor agora, né? Então eu tomei a decisão de não ir para o hospital. Eu tomei essa decisão. Falei, não, vamos ficar em casa. Vamos, se a gente levar ele para o hospital, ele vai ser internado de novo. Eu não quero que ele volte para lá. E aí ele acalmou, voltou normal dele, boca, sabe, voltou normal. Parou de chorar. Coloquei ele no colo dela, sentado, e ele ficou em silêncio. Ele parou de chorar e acalmou. Aí ela falou assim, nossa, ele tá muito quieto. Mas ele tá normal. Quando eu toquei nele, ele já tinha morrido. Nossa. Aí ele tava com um olho entreaberto e o outro fechado. Aí eu peguei ele assim, coloquei na cama, ela já saiu desesperada, correndo pelo quintal, pela rua. Ficou transtornada. E eu comecei a fazer massagem cardíaca, porque ele tinha parado o coração, porque é o dedo, né? Porque tinha aprendido por causa deles. Comecei a fazer massagem cardíaca. Chegou uma ambulância, ambulância comum, não tem médico, né? Só a UTI móvel. Eles viram a complexidade do caso, já chamou outra ambulância. Você conheceu o Dr. Zanoni? Não. Médico concursado da prefeitura. Ele que veio, mas não conhecia ele ainda. Nessa época eu nem trabalhava lá. Era 2016. E veio e o primeiro paramédico tem aquele aparelho de dar o choque, não tem? A gente vê em filme lá que ele aperta o botão e faz assim, mas hoje eles colocam no corpo da pessoa, em volta, e a própria máquina avisa quando ela tem que dar o choque.
Aí colocou nele, tava massageando ele na cama. Aí ele pediu para mim parar, paramédico. Aí o corpo ele só dá o choque se você tiver uma pulsação mínima. Que nem exemplo. Acabou a bateria do seu carro. Aí você fala, vou dar um tranco. Se tiver luz no painel, você girar a chave, a luzinha ficar vermelha, você pode dar um tranco que ele pega. Agora, se a bateria estiver zerada e não der sinal, não adianta que não vai pegar. O corpo é igual. E aí, pegou uma pulsação mínima lá, o corpo deu um choque. A mão abre assim, né? Porque é um choque, né? Foi a única vez. Depois a gente colocou ele na mesa da cozinha e ficamos, acho que 1 hora. Eu fiquei reanimando ele, os 4 paramédicos em volta. Pra não trocar, sabe? Porque eu estava fazendo corretamente. Ele falou, não, pai, continua. Você está fazendo correto, a gente está aqui dando... Eu fiquei. Porque a chance de salvar a vida dele era aquela naquele momento, né? Eu sabia que era difícil, porque o sangue parou no tubo, vai entupir. Que é artificial, né? E era a chance de eu... Naquele momento, o que eu podia fazer por ele era aquilo. Eu foquei... Nessas partes eu sou frio para muitas coisas. Se eu tiver que fazer alguma coisa que a maioria das pessoas não consegue, eu faço. Eu foquei que era aquilo que eu poderia... O que eu posso fazer por ele? Agora é isso. Então, o que eu vou fazer? Não deu um jeito, decretou a morte e tal, depois o carro funerário, levou. E eu fiquei muito tempo carregando a culpa da escolha de não ter pegado o carro e corrido para o hospital. E se eu tivesse ido para o hospital, chegado lá, os médicos iam internar ele e talvez ele não tivesse morrido. Fiquei com isso. Essa culpa há muito tempo. A gente falava, você não tem culpa. Não tem. Mas eu ficava me remoendo sentimento de culpa. Então, para mim, os primeiros 3 anos foi muito difícil. Porque eu sabia que eu não tinha culpa total, mas aquelas decisões ali me afetavam. A culpa era um veneno na minha alma. Oh, Deus. O negócio falou, ainda bem que você não passou por isso, né? Eu falo, nossa, Deus, eu meio que fiquei revoltado. E revoltado e culpado, a culpa é minha. Se eu tivesse corrido para o hospital, a equipe estadual era pelo perto. Às vezes também não dá. Não, sim, eu acredito, mas hoje eu consigo enxergar isso. Uhum. Mas eu carreguei a culpa por muito tempo. Isso me afetou por muitos anos. A Jane Nossa, a ficava, culpa é... a Jane ficava transtornada, uma vez a gente brigava, discutia, quase acabou o casamento, viu? Aquela morte dos meninos, quase acabou. E a gente brigando no carro, cara, a Luísa pequena no carro e discutindo. E eu falei pra ela que eu ia enfiar o carro embaixo do caminhão, na pista, discutindo. Graças a Deus não tive coragem de fazer essas coisas, né? Mas assim, naquele momento eu falei, eu vou acabar com tudo então, porque você não sabe mais chorando, o mundo parece que estava acabado, a Luísa chorando no carro, eu falei, vou enfiar nós embaixo de um carro, um caminhão, a gente acabar com a dor de todo mundo. E a Luísa é muito madura, porque ela viu eu reanimando o irmão dela. Aí ela viu, porque na hora ninguém se preocupou de, não deixa ver. Ela ficou lá vendo, ela viu. Aí na hora de enterrar o menino e levar pro velório, a minha família não queria que deixasse ela ver o irmão dela velando. Eu falei, não, ela vai ver. Eu morrendo, né? Vem cá, meu irmão, pai, morreu. Ele vai pro céu, vai. Cala com Deus. Fala assim, menino, vai. Vira anjo, né? Ele não vai ver, mas ele fala, não, aqui não. Nossa, pai, então a gente tá aqui pra dar uma Deus pra ele. A gente vai pôr o corpinho dele, tá vendo aquele buraco ali? É uma porta pro céu. Vai entrar ali, ele vai subir. Ele entra pra subir. Sabe assim, que é criança, né? Ela é muito pequena. Mas aí eu deixo ela ver tudo. Porque ela já tinha visto o pior. Não, vai ver lá, na hora de enterrar ela vai ver também. Ela vê, ela põe lá, ela entendeu o que é aquilo ali. Então nessa parte ela ficou muito madura. Aí veio o irmão morreu. O irmão da Jane tem 2 meninas. Minha irmã tem 3. Minha outra irmã 3. E ela convivia na casa dos meus pais com grupos de 3 irmãos e ela sozinha. Ela falava, pai, eu quero ter um irmão. Aí depois de ter perdido o segundo, ela falava assim, mãe, eu quero um irmão, uma irmã, você vai me dar, né? Mas eu quero um irmão que não morre, tá? Ela falava isso, eu quero um irmão que não morre. Porque ela era pequena, né? Olha quantos anos ela tinha. Ela nasceu em 2012. O segundo morreu, ela tinha 5 anos. Ela falava assim, eu quero um irmão, mas um que não morre, tá bom? Manda Deus, manda um que não morre. Eu não quero um irmão que morre. E você fica sem reação, né? Ô Senhor, o que eu falo pra ela? A Jane, fizemos estudo genético na Unicamp. Nosso caso é estudo na Unicamp. Porque os dois foram problema no coração. E geralmente é síndrome, e os nossos não tinham, e geralmente vem primeiro, e a gente já tinha uma filha saudável. Então fizemos estudo genético na Unicamp completo. Mas o que vocês têm de... O nosso caso é estudo na Unicamp, não nos cobre.
Mas Virou- vocês têm alguma coisa Não descobre, sangue? não descobriu o motivo. Virou estudo, eles estão estudando o nosso carro agora. Ah, Não descobre um gene, não descobre nada, não tem nada de errado. Um gene, eles estão estudando. E eles falavam, quando terminou o estudo, que apresentou um relatório para a gente, falando que, pelo que indicava, talvez fosse algum tipo de gene que afetava só homens. Vocês têm uma filha mulher. Na época a gente estava na igreja, na Cristo Vivo. E a gente estava firme na igreja. E aí a pecadora, ela falou para ela que Deus ia mandar e ela pegou para ela. Vou ter outra filha. Outras mulheres tinham desistido. Eu já tinha desistido. Falei, não, vou amar mais filho, que você vinha para o meu coração, eu não aguento mais. Não, eu não quero arriscar mais. Eu já pensei assim, não quero. E aí ela falou, não, eu vou ter um filho. Só que vai ser uma mulher. E eles falaram que a chance era nos homens e mulher menor, pelo que eles achavam que poderia ser, não tinha certeza. Ela engravidou, fizemos um chá de revelação, metade das pessoas eram da igreja, na casa do meu pai, tinha muita gente. E ela tinha certeza que ia vir uma mulher. E aí ainda brincou que todo mundo que achava que era mulher foi de rosa e quem achava que era homem foi de azul. E a pregadora tinha revelado na igreja que ia ser homem. Então a maioria da igreja falou, vou de azul. E eu, no meu coração, eu queria que fosse uma mulher, mas no meu coração era homem. Inclusive eu tava com uma cueca azul. Eu não fui de rosa nem de azul. Eu fui de branco, assim, eu não escolhi. Ali. tô neutro. E aí quando revelou que era um homem. Ainda tem um vídeo brincando que eu baixei um pouquinho assim, mostrei um pouco da cueca. Aí eu sabia que era homem, sabe assim? Porque eu não sei, eu sabia. E aí falou, e agora? E agora, Deus? Vai vir outro homem com no coração. Nossa. E ele falou, agora nós estamos perdidos. Ela não sabia o que fazer. Mas ela falou, não, esse vai vir aí, ó. Ele fez exame quando nasceu, ele não tem absolutamente nada. Nem a Heloísa. Só que assim, quando eles forem mais maiores, minha filha para engravidar, ela tem que se preparar, né? Um tratamento, uma coisa, estudo, alguma coisa para descobrir se ela não carrega esse gene em ele também. E ninguém da sua família tem isso nem da dela? Na família dela. E na minha família, ninguém nunca nem morreu de infarto. Na minha família não tem infartados. Os familiares não morrem de infarto. Não tem absolutamente nada na nossa família. Só tem uma sobrinha, uma prima da Jane que morreu há uns 40 anos atrás, bebê da irmã da mãe dela, mas não sabe o motivo. Porque antigamente não. Não. Aí talvez tivesse um problema no coração, mas não sabem. Entendeu? Então, assim, a gente não sabe o motivo. Assim, o motivo concreto de nós humanos, né? A gente não sabe. Porque um gene dela com o seu, A com A, não sei o que lá. Igual aquela história que pessoas que relacionam o próprio sangue lá entre irmãos, ou primos muito próximos, podem ter um filho deficiente. Não sei que lá, não sei se é negativo, uma coisa com sangue também pode. São umas coisas assim que vai o risco, né? Então, assim, é bem complexo. E a gente virou um estudo no campo. Nosso caso é estudo para descobrir motivos, né? É um estudo. A gente não sabe o motivo. Descobrir. Então, mas graças a Deus, hoje nós temos essa bênção aí, ó. Benjamin, furacão. Ele vai vir aqui daqui a pouco, já chegou. Chegaram. Já chegaram ali, se fizeram barulho ali. Eu não sei como é que consegui. É que ele tá lá, que as meninas tá lá, senão eu já tava aqui. Mas acho que vamos. Encerrar, né? Você acha que tá bom? Tá bom. Quer falar mais alguma coisa? Não, acho que eu falei tudo. Só daí você deixa nas redes sociais aí, se alguém quiser entrar em contato, eu estou à disposição aí pra, né? Fazer parte dessa família agora, tudo bem. Faz parte da família. Uma linda história de superação e resiliência. Porque muita gente fala assim, Deus só dá para quem consegue carregar. Você já ouviu isso, né? Muitas mulheres falam pra Jana, eu acredito que você já ouviu também muito. Falam pra ela, mas que eu não suportaria, eu morreria. Mas a força interior de uma mulher é algo sobrenatural, muito forte, mas Eu mulher, falava mãe. pra Deus assim, eu falava pro Wesley assim, né, quando ele tava lá tentando se matar, eu falava assim, se você morrer, mas vai morrer, vai todo mundo morrer. Porque minha mãe e meu pai amavam ele demais, sabe? E assim, acabou que eu fui sendo forte, aí minha mãe não aguentou, né? A sua mãe, infelizmente, afetou minha mãe, ela não conseguiu. Mas ali foi um tristeza tão grande que trouxe um infarto para ela ali. Afetou a saúde
que um mal-estar psicológico, mental, afeta a saúde do corpo também. Você sabe que traz doenças, né? A pessoa está mal. Você sabe que eu conheço uma pessoa trabalhando na prefeitura. A filha dele faleceu, né? Foi um acidente. E depois de alguns meses a mulher desenvolveu um câncer e faleceu. Porque você está tão mal psicologicamente, é como se você estivesse agredindo o seu corpo, Sim. sabe? Assim, aí vai trazer uma doença para você. Você está muito debilitado emocionalmente. Afeta também o físico também. Então, é primordial cuidar da saúde mental. Sim. Encontra caminhos. Tem gente que está bem com psicólogo, com psiquiatra, com remédio. Não vão tomar remédio sozinho por conta, né? Tem que passar por uma avaliação médica. Mas busca um caminho. Sabe o que mudou a minha vida? Eu consegui aprender a lidar com isso, que foi a igreja. Hoje, infelizmente, pós-pandemia, eu não estou mais na igreja, né? Eu acabei indo na igreja. Espero que um dia eu consiga voltar. Porque aquilo ali mudou a minha vida, de verdade. O pastor da igreja lá é inteligentíssimo. Cara, didático. E, então, assim, as pessoas os amigos que eu fiz na igreja e o que a igreja agregava na minha vida, eu comecei a entender de Bíblia que eu não entendia. Eu ainda sou ruim de leitura, viu, pastor? Não, para tudo. Eu fico me policiando que eu preciso ler mais, tal. A Bíblia fica lá da cama, às vezes não pego, viu? Às vezes eu falo, não, Senhor, eu preciso melhorar nisso. Mas assim, aquilo ali para mim, a proximidade ali com Deus, que minha mãe falou assim, eu falei, mãe, agora eu sou homem de Deus. Ela falou, mas você sempre foi. Eu falei, não, mãe, eu sempre, mas agora é diferente. Sabe, assim, eu batizei tudo. Aí eu aprendi um pouco da palavra, aquela convivência. Aquilo começou a abrir a minha mente para superar a depressão. Eu estava com uma proximidade com Deus, eu começava a entender melhor os meus conflitos. O conflito é comigo mesmo, é com você mesmo, o conflito está aqui dentro. Os outros, não, mas como você está olhando para você, está arrumado, está trabalhando, o conflito é aqui, ó. Todo mundo tem os seus conflitos dentro da sua mente. E eu comecei a saber lidar com aquilo, eu aprendi ali. Para mim, aquele 3 anos que eu passei na igreja, mudou minha vida. Para superar. Cada um tem uma forma de buscar. A religião, igual o pastor fala, não salva ninguém, né? A religião em si, a igreja X, só ela que salva. Não sabe que não é assim as coisas, né? A Bíblia, ela tem 1000 faces, né? Porque se eu ler esse livro aqui, você lê e o pastor lê, cada um vai falar uma coisa. O caminho é Jesus, né? É Jesus. Então, assim, para mim foi... tá com muita dificuldade, tá sofrendo, que geralmente quem vai pra igreja é quando tá no fundo do poço mesmo, igual eu fui eu já tava, chegou no buraco e ainda cavei, assim, sabe? Tava no fundo e ainda cavei. Aí o padrinho do meu segundo filho, eu convidei pra ser padrinho, né? Ele tava desandado na droga, trabalhando drogado. E aí o meu filho faleceu, aí uma amiga convidou ele pra igreja, hoje ele é diácono da igreja. E eles mudou a vida total. Então ele virou a chavinha assim. Então assim, ele me levou lá. E aí, para mim, foi primordial. Então, se você não sabe onde buscar ajuda, não consegue um psicólogo que acha que não vale a pena, ou tentou não deu certo, você conversar não resolveu, o psiquiatra não deu certo, cara, procura um caminho com Deus para você ver se você não consegue, você não vai te ajudar demais. Posso estar equivocado no que eu estou falando aqui, mas eu acredito nisso. Só Deus mesmo pode ajudar. Só Ele. Se não fosse Ele, eu não estaria aqui, não. Não. A força que é Ele que me dá. Você e a gente, quando a gente arruma alguém para estar do nosso lado, alguém forte faz a gente ser forte, né? Homem forte, mulher forte. Mulher forte, homem forte. Com certeza, um dia você cai, tá parceiro. Se um dia ele cair, você tá lá. Você ajuda muito. Você tem alguém ali, um companheiro que tá para todos os momentos, é importante. Por isso que a gente tá junto até hoje. Tudo que passou, você sabe que você já separou na sua vida. Você sabe que quantas pessoas se separam hoje? É muito comum. E as pessoas... Você teve uma história longa. Talvez a perda do seu filho acabou ajudando a acarretar a separação. Eu acredito. Pode ter acontecido. Mas assim, hoje as pessoas acabou de casar, brigou, separa. Incrível, com uma facilidade de 1 ano, 2 anos, tá tudo separado. A maioria dos meus amigos estão separados. As coisas... Não é fácil casamento, né? Não é fácil. São 2 pessoas estranhas, né? Quer conhecer uma pessoa de verdade? Casa e vai morar junto. Vai morar junto, você vai conhecer, você namora.
você conhece mais ou menos, mas você quer conhecer de verdade, vai dividir escova lá no banheiro. Aí você vai conhecer a pessoa de verdade, não é mesmo? Mas tá bom, a gente vai encerrar por aqui. Você quer deixar uma mensagem aí? Pessoal, Só isso mesmo. não, mas quer deixar uma mensagem, uma palavra, o que você quiser falar. Só Deus mesmo, só o caminho a Jesus Cristo, que nos leva a Deus, para conseguir viver nesse mundo terrível que a gente está a cada dia, né? Porque não é só depressão, tem tantas outras coisas. A vida não está fácil, né? Não está fácil e como eu disse no começo, há 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. Então, a estatística é bem relevante, é triste. É triste porque, como a gente já falou, às vezes a pessoa não pesquisa tudo, vai no desespero, faz. E às vezes assim, ó, faz no desespero, igual eu já tentei também. No desespero, mas aí eu não tive coragem, sabe? Assim, no desespero você fala, eu vou fazer. Aí no desespero já me cortei, já tomei remédio nesse tempo aqui atrás, sabe? Uhum. Mas aí, igual o dia que eu tomei remédio, mas eu falei, meu Deus, o que eu fiz, sabe? Ver aquele arrependimento, graças a Deus, assim, que não aconteceu nada. Pode deixar, tá encerrando já. Pode deixar. Tá encerrando, já estamos encerrando. Vem cá. Graças a Deus que não... Eu tomei uma cartela de Rivotril na frente dele, coitado, ele ficou desesperado, ele não sabia o que fazer, mas não deu um sono, porque eu me arrependi tanto, eu pedi tanto perdão para Deus. Então, assim, no desespero, a pessoa faz. Já desci, já pulei do carro andando, com ele dirigindo. Você quer se livrar daquela dor, né? Então, você no chegou desespero, nessa fase é uma sua... coisa assim, ó, dá assim na cabeça, você faz, depois O que você não passou lá atrás, você veio passar tardio agora. E talvez até afetou mais do que poderia ter afetado, porque foi tardio. Exato. Você está passando por aquele processo que você tinha que ter passado lá atrás. Agora que você já passou, claro, né? Então você já passou. Graças a Deus você passou por isso. Então agora você está... Não ia vir lá na frente, sabe? Deus plano. Exato. Mas é verdade. As pessoas precisam ter mais empatia. O mundo tá O tal do muito Setembro cruel. Amarelo, eu falo logo assim, porque é muito irônico as pessoas, porque você começa a falar 2 minutos da sua vida, a pessoa não quer ouvir mais. Infelizmente, às vezes a gente vai buscar ajuda, você quer desabafar, daí a pessoa ela vem querendo contar o problema dela para tampar o seu, sabe? Então assim, gente, cadê o Setembro Amarelo que tá todo mundo lá escrevendo no Facebook o mês Mas inteiro? ninguém tá se importando Na com nada, prática né? não tem. As pessoas, é muito natural do ser humano, né? As pessoas estão, sabe? É tipo assim, cada um por si, tipo assim, ema, sabe? Cada um com seu problema. Essa rotina de hoje, trabalho, correria, porque hoje é só correria, né? Antigamente as pessoas eram mais de boa nessa parte. A vida é só corrida, as pessoas não têm tempo mais para nada. As pessoas não têm tempo nem para ter empatia pelas pessoas. O mundo precisa de mais empatia, porque as pessoas ficam cada vez mais cruel. O mundo, a gente sabe que o mundo é um lugar cruel. O mundo. E cada vez parece que vai piorando, a empatia pelo próximo é zero. As pessoas não se importam mais, não são todas, mas parece que não se importam mais com nada. Quanto mais distante de Deus, tenho certeza que pior vai ser. Porque você não está se preocupando com absolutamente nada. Empatia zero pelas pessoas. Amor zero. A pessoa não consegue amar o irmão, não consegue amar o próximo, o amigo, o vizinho. Do que ficar abraçando, beijando ninguém, né? Que a vida a gente não é assim, né? Alisando ninguém, não. Não precisa ser melhor amigo. Aí você olha pro seu vizinho, ô vizinho, tudo bem? Um dia que ele precisar de uma ajuda ali, porra, você vai. Sabe assim, um dia o vizinho bate aqui, ô, meu filho passando mal, você vai. Não custa, né, velho? Então essas pessoas não têm, não tem como, velho, sabe assim? Não tem amor pelo próximo. Aí tá lá dentro de uma igreja ou qualquer coisa que seja. Eu amo Deus, eu amo Jesus, não ama nem o próximo, não ama. Então, a Bíblia assim, já fala, né? Se você não ama o seu irmão, como que você então, vai amar? eu sempre esqueço de falar aqui, que eu sempre acabo falando no final. Pessoal, quem puder curtir lá o nosso canal, dá uma força lá. Dá um joinha no nosso vídeo aí. A gente está no YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Kawaii e Telegram. @TodoEbriPodcast, tudo junto. Aí você vai encontrar a gente lá. Tem os shorts lá, tem o vídeo completo no YouTube, no Facebook. Toda sexta-feira às 18 horas. Gostaria de agradecer, Elaine, obrigado. Uma satisfação muito grande ter você aqui. Coragem de contar essa história. Eu sabia que você vinha, que você ia contar, mas não sabia que você ia abrir assim, com tanta coragem. E de colocar seu telhado de vidro aí para levar pedrada. Você sabe como é que são as pessoas. Mas obrigado, viu? Tenho certeza que
Se a gente conseguir mudar a história de uma pessoa, Exato. assim, com uma pequena ajuda dela a falar, Se atingir uma pessoa que precisa, já nosso fico papel já feliz, vai né? estar cumprido, que é o intuito do programa, é ajudar as pessoas a buscar ajuda. Isso que é o intuito. Para não precisar passar pelo que eu e você passou. Não digo a perda, isso é natural. Ou a depressão, mas assim, às vezes, muitas coisas que eu sofri, se eu tivesse buscado ajuda, teria sido mais fácil. Então eu fui pela dor. Eu fui tudo pela dor, sabe? Eu fui passando pelos arames, farpado pela cerca. Onde que era mais difícil eu olhar, é aqui que eu vou. Tinha dois caminhos, ó. Esse caminho aqui e o caminho dos espinhos, da rosa. Eu ia, não, eu vou nesse, que é esse que eu quero. Eu vou sangrando daqui até lá. Eu só escolhi caminho difícil para mim. Até um certo ponto eu comecei a enxergar que eu precisava buscar os bons caminhos aí. Eu comecei a mudar a minha história. Mas eu só escolhi os caminhos tortuosos, mais difíceis. Eu quero sofrer. Nossa, era incrível. Velho. Graças a Deus eu superei essa fase. Então, busca ajuda aí quem estiver precisando, tá bom? Obrigado aí por quem acompanhou nosso programa. Sexta-feira a gente vai estar de novo. Mais uma vez, Helena, obrigado. @TDP Podcast, um abraço. Tchau, gente.